despertar rubro-negro, ter um dia sem igual. Muito jornalismo, tudo sobre o Mengão. Vem pro despertar rubro-negro, avisa toda a nação. De segunda a sexta, seu encontro é aqui. No despertar rubro-negro, porque o sol já vai surgir. De segunda a sexta, seu encontro é aqui. No despertar rubro-negro, porque o sol já vai surgir. No despertar rubro-negro, porque o sol já vai surgir. No despertar rubro-negro, porque o sol já vai surgir. E é isso, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, 18/9/2024. E quero desejar a vocês aí uma excelente quarta-feira, ou melhor, a melhor quarta-feira das nossas vidas. Então, vamos iniciar aí o Despertar Rubro-Negro, porque, vou falar igual meu amigo Igor e o Canhotinha, hein? Sem vinheta eu não entro e sem o seu like eu não comento. É isso aí. Um abraço pro Gerson, nosso Canhotinha de ouro. E hoje, nessa live que está começando, vamos ter muitos assuntos, né, cara? Vamos falar sobre uma possível lesão de Gabriel Barbosa. Será, gente? Mais um. Mais um. Daqui a pouco a gente vai ter ali, catar lá a rapaziada que joga lá nos campinhos ali da praia, né? Vamos ter que buscar aí a galera lá do Sub-10, do Sub-15, porque tá difícil, né? Então, assim, vamos falar sobre a crítica de Landim à CBF. Olha, o Landim ontem deu uma entrevista para a TNT Esporte e o Igor, com certeza aí, passou a madrugada assistindo a entrevista de Rodolfo Landim, né? Falando sobre CBF, falando sobre Gabriel Barbosa. Cara, ele ontem deu declarações aí inusitadas. A despedida de Adriano Imperador, né, cara? Didico anunciando a sua despedida e marcando um jogo, rapaz. E olha, vou falar para vocês, Flamengo e Inter de Milão, hein? Que clássico, hein? Então, o Didico marcando esse clássico aí. E o Eduardo Paes, entrando aí nessa polêmica, cara, que o Anselmo Góes colocou, e o Eduardo Paes aí entrou e falou assim, eu não queria defender o Flamengo não, mas vocês estão me fazendo defender o Flamengo. Eu, como vascaíno, não queria defender o Flamengo, mas, né, ele foi a defesa do Flamengo. Então está começando o nosso Despertar Rubro-Negro. E o meu bom dia vai para o meu amigo e o meu irmão Igor, do canal Pode Fla. Igão, bom dia, irmão. Saudações rubro-negras. E seja bem-vindo aí a mais um Despertar Rubro-Negro, meu irmão. Bom dia, nação. Bom dia, meu Ângelo, meu brother, meu companheiro de todos os dias. Bom dia, Wagner, mais uma vez, prazer. Sempre bom ter um amigo aqui. Pena que a gente não consiga chegar um pouco antes para conversar com vocês um pouco mais. Ângelo, vou começar falando do que tu falaste ali, da vinheta do Canhotinha, para não começar já na pauta direto, dando meu bom dia. Ontem eu gravei um vídeo porque eu brinquei com essa vinheta no dia anterior, eu acho, no dia anterior e não antes. E aí recebi algumas mensagens perguntando do que se tratava, né? Porque às vezes o público é um pouco mais novo e às vezes o público não está na rede vizinha, que está na rede vizinha não está aqui 100%, então tem variações aí, né? E aí eu expliquei que, enfim, durante a minha infância, não exatamente infância, mas adolescência, pré-adolescência e depois no início de fase mais adulta, eu acompanhava o Gerson Canhotinha em programas da ESPN, em programas, se eu não me engano, ele fazia parte do Cartão Verde, uma época também. E na ESPN, ele do lado do Fernando Calazans, ele cobria o Rio de Janeiro, ele fazia a turma do Rio dentro do linha de passe, por exemplo, da ESPN Brasil, toda segunda-feira, né? Da antiga ESPN Brasil, hoje só ESPN, né? E eu gostava muito do jeito do Gerson falar, assim, né? Eu sempre gostei dele como um grande craque de bola, mas nunca vi ele jogar, né? Não tive a oportunidade de ver ele jogar. Então, aí lá pelas tantas eu descobri que, enfim, tinha um canal no YouTube já há algum tempo, né? Ele tinha um canal
E eu disse, olha, eu fiquei pensando naquilo. Só que na internet a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, né? Porque, vai usar uma coisa que já é dele, né? Aí por isso que eu fiz o vídeo e teve bastante gente curiosa querendo saber o que era, né? Aí eu disse, não, é homenagem ao Gerson, é homenagem que eu posso fazer ao Gerson hoje. Quem sabe um dia eu converso com o Canhota aí né, tete a tete. Então, aí ficou com a brincadeira que enfim, quando tiver vontade ou quando eu quiser brincar e homenagear ele, é o tal do. Só que ele fala, né? Se vinheta eu não entro sem like, eu não comento. No meu caso, eu tô brincando, né? Se vinheta eu não entro se você se inscrever, ou apertar o botãozinho do seguir no Igor Pode Falar, não comento. E aí foi isso, né? É legal esse tipo de relação que a gente acaba tendo com quem acompanha a gente diariamente, né? Aqui no chat também são relações diferentes, assim, são públicos diferentes. Mas cara, eu me amarro, né? Eu acho um barato isso. Eu sempre trabalhei com comunicação, então, com público, então acho muito legal aí. Meu, quando fala em Gabigol, já me dá uns arrepios, cara. Ontem à noite eu te falei lá, vamos nós pro Gabigol de novo, né? Porque o Gabriel, enfim, mas eu acho que agora a água tá batendo na bunda dele, ele tá vendo algumas coisas, assim. Mas é isso, eu não vou me alongar, eu queria contar essa historinha, já que tu falasse, né? Já que você falou antes, e vou deixar o Wagner e o Thiagão que chegou agora darem um bom dia deles aí. Bom dia, nação. Bom dia, é tropa da insônia, né? É a tropa da insônia, como diz o meu irmão aí, Thiago. Wagner, bom dia, irmão. Saudações rubro-negras. Suas considerações iniciais aí, meu amigo. Bom dia, Ângelo, bom dia, Igor, bom dia, Thiago, bom dia, galera que está assistindo aí, que vai assistir depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar um pouquinho, né, já fazendo meio que uma propaganda, né? Eu sou Wagner Ribeiro, do canal Frente Rubro Negra. Estamos em todas as redes, é só procurar a gente lá que você acha a gente. De um vídeo que eu gravei ontem, né? Que com a possível volta possível não, né? Praticamente certa. Volta do De La Cruz, é muito provável que o Ortiz deixe de jogar de volante, né? Que a dupla de volante seja Pulgar e De La Cruz. Mas aí deixa a pergunta, gente. Léo Ortiz vai pro banco mesmo? Sério? Sério que a gente vai botar o Léo Ortiz no banco? Tem como, né, gente? Enfim, vai ter que arrumar um lugar para ele jogar. Então esse é o meu pontapé inicial aí. É esse. Tiagão, tomou seu café, agora vai ficar mais calmo, que hoje nós vamos falar de Gabi. Então, ó, toma seu cafezinho para ficar calmo, que hoje tem Gabriel Barbosa aí na pauta aí, então... Eu já acabei, ô Ângelo, bom dia aí, bom dia, Wagner. Eu acabei de comentar isso aqui com a minha mulher. Falei, tô tomando meu café, tô aqui, mas eu vi que lá na capa da live tem um Gabigol lá. Eu falei, eu vou deixar só o Igor e o Wagner comentar sobre esse rapaz. Eu já falei que eu não vou comentar mais sobre esse cara. Eu até tento ainda, mas não consigo. Eu acho que já deu isso aí também. Eu não vejo a hora de chegar dezembro para falar assim, ó, o Bahia quer pagar 6 milhões para ele por mês, o Corinthians quer pagar 8, o Cruzeiro quer pagar 15. Falei, graças a Deus, acabou essa encheção de saco desse cara. Ninguém aguenta mais. Mas assim, bom dia pessoal do chat também. E é aquele negócio, né, o Wagner? E aí, vão preferir continuar com a nossa zaga com a saída desqualificada, com o Fabrício Bruno, ou vão colocar o Ortiz no banco, né? O Fabrício Bruno, a gente vê que ele tem muita dificuldade para sair jogando, muita dificuldade, desperdiça muita bola, dá muito lançamento aleatório, muitas vezes entrega a bola de graça para o adversário, tá? A pressão, se o Tite tirar o Ortiz do time e colocar no banco, a pressão em cima dele vai ser muito grande, viu? Vai ser muito grande, porque mesmo o Ortiz jogando de volante, o Ortiz vem jogando muito. E eu colocaria ele, tá, no jogo de quinta-feira para fazer a dupla de defesa com o Léo Pereira. A gente precisa ter uma saída de bola melhor. Tá? Tem gente achando que o Peñarol veio para o Maracanã só para se defender. Não vem. Tá? Não vem. Tá? Esse tipo de falácia, de estratégia já foi usada.
Já foi usada, eu acho que não. Eu acho que em alguns momentos ali eles podem até fazer uma marcação um pouco mais alta, e a gente sabe que quando o Flamengo ele sofre essa pressão de marcação alta, ele tem muita dificuldade para sair jogando, e por isso eu colocaria o Ortiz na defesa. E como o Wagner falou, tem a volta do De La Cruz, que é uma peça fundamental nesse meio campo, mas também está retornando de lesão, a gente tem que ver isso também, né? Com certeza não vai estar no seu 100%, mas é um cara que nesse meio campo não tem como, né? Só fez muita falta, então não tem como também a gente olhar o De La Cruz à disposição e não fazer um esboço de um time sem ele, não tem como. E o bom é que ele ganha outras opções, né? Ele ganha o Alcaraz também, ganha o próprio Plata, que já estreou muito bem contra o Vasco. Então ele vai ter opções aí para poder tentar montar um time mais organizado, mais qualificado para tentar a vitória amanhã contra o Peñarol, que é um jogo muito complicado. Beleza, Ângelo? Aí quando for o poderoso aí, o bonitão, aí deixa o Igor, o Wagner, eles gostam do Gabi, poderoso, aí eles comentam bastante. Rapaz, o Thiagão tá parecendo até um candidato que eu vi ontem. Ô, Wagner, ontem eu vi um debate, que eu não vou entrar em assunto de política aqui, mas ontem eu vi um debate, teve um candidato que não queria falar o nome do outro, rapaz. Falava um monte de coisa, mas não falava o nome, tá igual o Thiago aí. Aquele que não pode ser dito? Aquele mesmo, aquele. Rapaz, o cara tava bravo. Não, Não, é porque assim, até puxei uma pauta aqui, enfim, mas é porque existe também uma possibilidade, né, que é tirar o Pulgar e fazer Léo Ortiz e De La Cruz. Mas aí, enfim, eu acho que o Pulgar jogou bem domingo, né, cara? Acho que e tem mais uma que eu acho que pode acontecer. Diga. Que eu acho que é botar Pulgar, De La Cruz e Ortiz. Que o Tite é bem louco para fazer esse negócio de 3 volantes. Jogar sem ponta? Jogar o Arrascaeta? Pode ser também. Pode ser. O Arrascaeta de falso 9, Bruno Henrique pela esquerda e pela direita o Gerson. Pode ser também. Sim. Pode ser, é verdade. Acho mais difícil, mas o Pulgar, hein, por que o Pulgar jogou bem domingo? Porque ele jogou de segundo homem de meio campo. Que é aquilo que eu sempre falo, é a posição de origem dele. Tanto que ele chegou mais na frente, né? Ele deu opção de passe, embora o meio campo do Vasco também foi muito fraco, né? O jogo de domingo. O Vasco errou tudo que tinha que errar. Meio campo muito fraco, muito abaixo daqueles jogos que eu vi do Vasco. Eu até estava comentando isso no grupo. E o Flamengo ganhou o meio campo com muita facilidade, só que o Pulgar jogou como segundo homem de meio campo, que é a posição de origem dele. E esse crescimento do Ortiz também favoreceu muito, porque os dois ganharam praticamente todas as segundas bolas que vinham ali no meio campo. Então, assim... jogar com 2 volantes, vocês ficam mais protegidos, né, cara? Isso, eles até reversam. E aquele teve uma hora que um subia mais, teve outro que subia menos. Tanto é que no primeiro tempo o Pulgar teve uma chance clara e no segundo o Léo Ortiz. Lances iguais. Aquele lance, ô Wagner, que o Ortiz, ele, em vez dele ter chutado de primeira, ele quis dominar, o Pulgar já estava do lado dele. Então, quer dizer, os dois já tinham subido ali ao mesmo tempo, porque também o meio-campo do Vasco estava perdido. É um meio-campo que não sabia quem marcava. Então, assim, eu acho que ele jogando nessa posição, ele vai render mais. Eu prefiro ele ali, que foi como ele rendeu, onde ele conseguiu mostrar o melhor futebol dele o ano passado. Né? Eu não gosto do Pulgar jogando de primeiro volante, eu falei, somente quando você pega um esquema de jogo que o Flamengo fica mais desprotegido e você tem características de jogador no meio que não tem aquela pegada, né? Aquela pressão pós-perda muito eficiente, isso aí uma hora vai esbarrar na defesa também, esbarra nele, aí ele não ter ser esse cara de marcação totalmente, vai ter que sair para dar o bote, muitas vezes sai para dar o bote de maneira estabanada, né? Ele toma os cartões amarelos desnecessários. Mas enfim, cara, eu gostei da partida dele, mas aquilo ali já era uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas já sabiam, né, dos torcedores, de que ele jogando de segundo volante é a melhor posição para ele. É isso aí, pessoal. E vamos dar o nosso bom dia aí para a galera que está nos assistindo aqui, né, que está nos prestigiando. Ele aí, ó, o homem do hambúrguer, rapaz. Lembra do homem do hambúrguer? Ele aí, ó. Rodrigo Fernandes, bom dia. Olha aí, ó. Rapaz, ele tá querendo, hein?
Hoje vamos falar do nosso príncipe Lil Gabi, rapaz. Ô, Rodrigo que, ó, tá todo dia lá com o Bruno Spindle, né? Fazendo aquele funcional lá. Então, Rodrigo, se preocupe em cuidar do Bruno Spindle aí, por favor, tá? Quando o homem passar aí, fala com ele, ó, manda o Gabriel Barbosa embora. Já fala logo com ele, pode mandar embora, manda embora, libera ele, né, Tiagão? Melhor coisa para ele fazer. E aí, o nosso amigo aqui, ó, Kleber Henrique, bom dia, galera. Saudações rubro-negras. Galera, vou colocar um videozinho aqui, eu quero deixar um recado para vocês. Dia 1º de outubro, rapaz, temos aí uma grande participação minha num podcast de um amigo nosso, né, em São Paulo. Então, vou deixar aqui para vocês já o vídeo chamando a galera para participar. Salve, galera, tudo bem? Ó, passando aqui rapidinho no intervalo dos bolados para dar um recado para vocês, hein, ó. Terça-feira, 1º/10, às 20 horas, aqui nesse estúdio, Estúdio Vida Moderna, Avenida Moema, número 300, 4º andar. Ângelo Furtado, ciclista rubro-negro. Fala, galera, saudações rubro-negras. Ângelo Furtado aí trazendo uma informação, uma notícia muito importante para você aí que curte o canal Ângelo Furtado. Dia 1º de outubro, às 20 horas, estarei direto do estúdio do Bolados Podcast, junto com os meus irmãos Ernestão Bolado e Rafa Bolado, para trazer para vocês toda a história de como surgiu o ciclista rubro-negro, né? E todos os bastidores ali do Maracanã, do Flamengo e muita resenha com a galera do chat também. Então, ó, dia 1º de outubro, às 20 horas, Ângelo Furtado, direto do Bolados Podcast, você não pode perder, hein? Um podcast sensacional, hein? Um cara de garbo e elegância. Não percam, terça-feira, 1º/10, às 20 horas, nesse estúdio estará Ângelo Furtado, o ciclista rubro-negro, juntamente com os bolados. Esperamos vocês. E é isso aí, galera. Ó, então, ó, super convidados vocês a participarem com a gente desse podcast, dia 1º/10, lá no Bolados Podcast, diretamente de São Paulo. Rapaz, olha, me senti privilegiado. Rafa Bolado, quero agradecer aí ao convite, né? Já mandou a passagem, rapaz. Pássaro voador, dia 1º estarei indo para São Paulo participar desse podcast, que para mim será sensacional. E olha, ele já falou que vai liberar ali brindes para serem sorteados, né, na hora da live. Então, convido a vocês, dia 1º/10, no canal Bolados Podcast. Eu estarei lá contando a minha história e será imperdível. E, ó, aproveita, Ângelo, que você vai para São Paulo. Se você puder levar o Gabriel junto, leva, viu? Arruma um time para ele lá. E, ó, e se eu der sorte, vamos ver como que vai ser a questão do sorteio dos mandos, né? Porque o jogo da Copa do Brasil está marcado para o dia 2, né? Então, assim, conforme for, se o primeiro jogo for em São Paulo, já vou fazer aquela emenda, já vou emendar já para a Neoquímica. De repente, ô Thiago, eu já levo o currículo dele lá pro presidente do Corinthians, né? Já entrego lá na Neoquímica já o currículo do leva cara uns aqui, vídeos ó. lá, leva uns vídeos ele treinando, dando pulinho na areia, pulando coninho, acho que vai dar certo. Vai dar, Mas vai arrumar um bom contrato aí. aí. Na festa. Vou levar o vídeo dele pulando lá no Rock in Rio. Não, aí o Plata, aí quando eu falei, na hora do jogo que eu tava assistindo aqui com a minha mulher, que o Plata botou a bola pra ele, a bunda dele pesou, aí ele fingiu que não, aí deixou a bola aí. A bunda dele pesou, ficou claro ali que ele tá pesado, fora de forma. Entendeu? Aí não, aí pra dar pulinho em Rock in Rio, pra fazer farra, ele vai. Alegre vai lá. Dá pulinho. Ele e o Léo Pereira, com aquele cordão ridículo dele também. Eu nem sabia, ele foi no Rock in Rio? Não? Ele foi no Rock in Rio também? Foi, Wagner, é isso que eu tô falando. Aí o Plata botou uma bola pra ele correr, a bunda dele pesou de cachaça, aí ele foi, botou a mão na coxa, botou desculpa, falou que foi a coxa. A bunda com a cara desse tamanho, com a bunda se juntar, mulher melancia, Hulk, mas não sei quem, não dá dele. E aí, não, sentiu a coxa. É impressionante, cara, incrível isso. E assim, eu sei que é pauta antiga, mas aquele lance do finalzinho, né, que o Gerson dá a bola pra ele, que ele estava impedido, ele perde o gol, hein, gente.
Ele perde um Ele gol perde feio. o gol, mais um, vai. Exatamente. Gol feito. Tava impedido. Eu sei que tava impedido. Mas, porra, ele tem que botar a bola pra dentro e dar um trabalhinho pro VAR, né? Pelo amor de Deus, enfim. Cara, ele tá totalmente fora de órbita, aquele cara tá desconexo, ele não sabe nem o que ele tá fazendo dentro do campo. Né? Aquele cara tá totalmente desconexo do que é um jogo de futebol hoje. Impressionante. 6h24 da manhã, galera. A live tá animadíssima, hein? É isso que eu gosto. Não fica passando pano não, viu, Ângelo? Não fica falando horinha, não. Aqui é porrada nesse Gabriel. Ô, rapaz, aqui ninguém passa pano não, meu amigo. Você tá ficando doido, rapaz? Aí, ó, o Rodrigo falando aí, leva o Tite de volta. Deixa o Gabi aqui, rapaz. Rodrigo Fernandes, Rodrigo. Ó, Rodrigo, o cara é lutador, irmão. Vai. Eu sei que tu é treinador, mas o cara, ó, faixa preta, hein, rapaz. Brinca não, hein? Tá brincando muito. Galera, vou entrar na primeira pauta aqui. Jogador, destaque do Sub-17, né? O Joshua. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo, né, cara? Lá dentro de São Januário, rapaz. Estive em São Januário para a final, né, da Copa Rio do Sub-17. O título que marcou a despedida do Felipe Luiz no Sub-17, Flamengo renovando o contrato e essa informação aí do Rodrigo Lima, né, do Coluna do Fla, meu irmão, meu parça aí, juntos no Maracanã sempre. Né, o Joshua, uma das maiores promessas da base do Flamengo, renovou seu contrato com o clube até 2029. O jovem meia de 17 anos já havia assinado seu primeiro contrato profissional no ano passado e, devido ao seu excelente desempenho, recebeu um novo vínculo com uma multa rescisória de 70 milhões de euros, aproximadamente 426 milhões de reais. Com mais de 100 gols na categoria de base, Joshua foi um dos destaques do título da Copa Rio Sub-17, onde no Flamengo conquistou o campeonato sob comando Felipe Luiz. Na temporada atual, Joshua já marcou 13 gols em 16 partidas, incluindo 3 hat-tricks. E eu queria saber de vocês, né? Primeiro aí, saber do Igor aí, e aí a gente vai pegando aí com o Thiago, com o Wagner também. Vocês já acham que Joshua, ele deveria começar a ser aproveitado no time de cima, ou deixaria já para o início de 2025 aproveitar o Carioca para começar a levar o garoto aí para o time profissional? Queria saber de vocês aí. A gente sabe que muitos jogadores começaram na idade dele, né? Neymar, enfim, vários jogadores também. E eu queria saber, vocês dariam já começar a dar oportunidade para o Joshua ou esperaria aí o Igor? Olha, no ritmo que a gente tá aí, vai precisar do Joshua, vai precisar de mim, de ti, do Thiago, do Wagner, vai precisar de um monte de gente jogando, porque no ritmo que nós estamos, lá dia 8, nós vamos estar jogando a última rodada do Brasileiro, nós 4. Mas brincadeiras à parte, enfim, o Flamengo ele tem que costurar cada vez mais para que a divisão de base, que as joias da divisão de base permaneçam, né? É o caso do Joshua. Agora, se ele tem ou não que estar em algum momento agora, se fosse para responder de bate-pronto, eu digo que não. Eu digo que não, sabe? Deixa se for para acontecer, que aconteça de forma gradativa, no início do ano que vem, ou até depois, não sei, isso é muito a ocasião que vai dizer assim, a ocasião e quem a gente tiver no comando também, né? Porque a gente sabe que a utilização da base com o Tite não é uma das prioridades, digamos assim, né? Então, agora eu acho que o Flamengo tem que costurar cada vez mais, né? Tem que costurar cada vez mais, para que com multas altas, né? O problema é que hoje no futebol também, porra, a gente chega a 13, 14 anos, até antes já tem empresário, já tem contrato, já tem coisa. Eu sei que é o futebol moderno, eu sei que as coisas são assim, mas porra, é foda, já tá cercado disso o tempo inteiro, desde tão cedo, sabe? Acho que o Piá esquece de jogar futebol e começa a levantar o nariz desde cedo. Mas enfim, acho que o movimento do Flamengo, né, tem que ser esse mesmo, tem que valorizar o que está criando na base. Só que eu acho que tem que ter todo um trabalho também que deveria ter, não sei se tem, né? Aí falo, mas não sei se tem.
Deveria ter todo um acompanhamento para toda essa piazada, sabe? E é isso aí. Mas agora aproveitar ele já, cara, assim, ó, só se for em extrema necessidade, porque jogar o piano na fogueira, eu acho que não tem o menor sentido isso aí. E aí, Thiagão? Deixaria para 2025 aí, Campeonato Carioca, já começar a colocar o garoto ali para figurar entre os profissionais, ou ainda não? Ou ainda precisa ir para o Sub-20, para ficar ali com o Felipe Luiz, que ainda está no 17, né? Está no 17. Você acha que o caminho normal dele é primeiro ir para o Sub-20, ficar ali com o Filipinho e depois ir para o profissional? Ou você acha que o Flamengo já irá utilizar o jogador aí no Campeonato Carioca? Jogador que, para mim, é uma das maiores promessas hoje dessa base do Flamengo. Chama esse menino Joshua, joga muita bola, hein? Ô, Ângelo, eu só quero saber quando que o Joshua vai, para qual clube de Portugal ele vai? Qual clube de Portugal ele vai, o Joshua? Porque essa aí é a política da diretoria, né? Nos últimos anos. É pegar as jovens revelações e vender a preço de banana, a preço troco de nada para times de Portugal. Ah, vou ficar com 50%, mas não interessa. Então, para que se coloca uma muda de 70 milhões de euros, se lá na frente a gente sabe que não vai vender por esse valor e não vai colocar o jogador para jogar, para ele ter aquela vitrine, se valorizar e que lá na frente o cara possa ser vendido por um valor maior. Eu só quero saber qual time de Portugal o Joshua vai. Estrela vermelha, abóbora amarela, rosa, azul, qual que é? Leixões também, ele aí, entendeu? E não vejo como solução para o ano que vem, não. Não tem solução. Com essa diretoria, com a política que essa diretoria adotou nos últimos anos, não tem solução para o ano que vem. Agora, pega o Joshua, tá? Eu sei que eu já cansei de ser criticado aqui por isso. Pega o Joshua, dá lá no Palmeiras para vocês verem o que o Abel Ferreira faz com ele no ano que vem. Igual fez com o Henrique, igual fez com o Estevão. É porque a política da nossa diretoria é essa, para trabalhar com a base nos últimos anos. Entendeu? Então, para mim não seria solução para o ano que vem. Tá? Tem essas questões de maturação e tudo, tá no sub-17 ainda. Talvez nem por aqui fique. Né? Talvez já tenha até clubes aí do futebol europeu de olho também, a gente não sabe. Mas pode ter certeza que o ano que vem os clubes de Portugal aí atrás desse garoto aí, com certeza. Isso aqui eu não tô falando, não é besteira, não. Pode olhar quantos jogadores aí o Flamengo já não fez negócio para esses clubes de Portugal aí, e com valores aí insignificantes pelo que o Flamengo investe na base. E depois a gente nem escuta mais falar de certas peças aí que o Flamengo vendeu, de certos jogadores. Tomara que não seja assim com o Joshua, né? Que parece ser muito bom jogador mesmo, né, os números e tudo. Mas não tem jeito, cara, se não colocar no time profissional, não tiver visibilidade, não colocar para jogar, se não der oportunidade, que é aquilo que a gente sempre fala, a gente nunca vai tentar sequer ver o melhor do jogador no time de cima. Não adianta, isso aí já está acontecendo agora com o Lohan, Matheus Gonçalves e outras peças aí que a gente já sabe o que acontece. Entendeu? Aliás, o Lohan, né, é um caso que a gente devia se aprofundar talvez um dia, porque não dá para ter ideia do que acontece com ele. Mas deixa o Wagner falar lá. O jogador que já tem mais de 100 gols, né? O Joshua, mais de 100 gols na base. E aí, Wagner, o que você poderia falar sobre esse assunto? Ó, galera, daqui a pouquinho vou estar trazendo aí o áudio de Rodolfo Landim falando sobre Gabriel Barbosa, né? E sobre a lesão do Pedro. Então, tem áudio aí, né, de Rodolfo Landim repercutindo aí esses assuntos de Pedro e Gabriel Barbosa. Mas antes, quero saber a tua opinião aí, Wagner. Assim, eu confesso que falar sobre características, como o Joshua joga, eu vou ser bem sincero, eu não vi o Joshua jogar, eu praticamente não acompanho nada do Sub-17, do Sub-20 até acompanho um pouco mais, mas diante dos números que você está apresentando, mais de 100 gols, né, o garoto com 17 anos, provavelmente se está no Sub-17, deve ter completado 17 agora, né? Então, quer dizer, é muito gol, né, cara? Muito gol.
Realmente parece ser um jogador bastante promissor. Tomara que vingue, e eu acho que não, né? Eu acho que tem que esperar um pouquinho, né? Acho que nem pro Carioca do ano que vem, pelo menos a priori, não. Né? Tem que ir pro sub-20, maturar um pouquinho. A não ser, né, que o Jocha seja um jogador assim, espetacular, como os que você falou aí, Neymar, Vini Júnior, os dois do Palmeiras lá, Henrique Estevão, todos eles começaram com 16, 17 anos no profissional agora. Não sei se é o caso do Jocha, e também tem uma situação, né? A questão da política, né? E aí, claro que a gente pode criticar o Tite também, porque é o técnico atual, mas isso não é uma coisa só do Tite, né? É a estratégia que o Flamengo vem usando aí, né? De formar jogadores na base, vendê-los, e com isso contratar jogadores mais prontos. E aqui eu não estou nem fazendo juízo de valor se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Aí eu deixo para a galera aí analisar, cada um que tenha a sua visão, mas a política do Flamengo, especialmente de 19 para cá, que é quando a condição financeira melhorou de vez, né? E os investimentos aumentaram, a política tem sido essa. Vende jogador da base, contrata jogador pronto, vende jogador da base, contrata jogador pronto. E para o Carioca 2025 tem outros jogadores na frente, né? 2 aí que foram citados aí. Lohan e Matheus Gonçalves. E assim, se, né, já querendo adiantar a pauta que o Thiago vai adorar como vier, se de fato se confirmar essa lesão aí do Gabriel, acho que mais do que nunca, né? Tá muito na cara que o Tite vai ter que pensar. Na verdade, de fato, não dá para entender, né? Por que o Lohan não vem sendo utilizado? Realmente, eu também não consigo entender, mas não sei se tem algum problema interno, não sei, tá? Não sei, mas é difícil de entender. E ele vai ter que começar a pensar em testar o Lohan ali de atacante, né? Que é uma das ideias também. Eu falei do falso 9 lá na semana passada, falei do Arrascaeta, mas pode ser o Lohan também, tá? Pode ser o Lohan também. Ô, Wagner, deve ter, né, algum problema interno, né? Desculpa te interromper, mas deve ter, não é possível que não tenha. É o que eu acho também, mas não dá para eu cravar aqui, né? Não tem informação sobre isso, mas é o que me parece. Eu, Wagner, dentro dessas improvisações aí, ô Ângelo, como o Wagner falou da questão do Arrascaeta, eu para esse jogo de amanhã, eu faria um ataque com Arrascaeta, BH e o Plata, tá? Eu encostaria, jogaria o Arrascaeta um pouco mais para frente, o Wagner, porque ele jogou assim no Cruzeiro algumas vezes aberto até pela esquerda. Entendeu? Ele jogou assim pelo Cruzeiro algumas vezes. É porque eu falo de adaptação porque não tem jeito. Aí, às vezes o pessoal do chat vem falando, não tem que inventar. Não tem que inventar por quê? Não tem opção. Não, mas não tem como não é inventar. Então, não tem jeito. De hoje não tem como. Não, e hoje, e outro, Wagner, não é inventar. É adaptar, né? Então, adaptar e outra. O gol que ele fez contra o Bahia foi gol de 9. Ele entrou dentro da área e empurrou para dentro da rede um passe que o Bruno Henrique deu para ele. Então, muitas vezes o pessoal, não tem que ficar inventando. Não é inventar, é improvisar, porque o Flamengo hoje não tem um centroavante, não conta. Perdemos uma peça aí fundamental, que é o próprio Luiz Araújo. Deve ficar praticamente 2 meses aí parado. Então, não é inventar, é você colocar o jogador um pouco mais à frente, porque se a gente fosse recordar aqui, a maioria dos gols que o Arrascaeta faz é entrando dentro da área, para poder finalizar. Inclusive, contra o Vasco agora, ele roubou uma bola, né, Wagner? Poderia ter feito o gol. Sim, sim. Entendeu? É o que eu ia falar. Em muitos momentos do jogo, o Arrascaeta joga alinhado com o atacante. Isso durante a temporada inteira, não é de agora, não. Muitas vezes ele estava alinhado com o Pedro e muitas vezes ele está alinhado com o Bruno Henrique. Você acabou de dar um outro exemplo aí. Essa bola que ele rouba contra o Vasco é a bola do atacante, que está marcando a pressão lá, a saída de bola. Então não seria nenhum absurdo, não. Mas enfim, é isso aí. Então, voltando a falar do Jocha, eu acho que não, tem que dar uma segurada. Não sei, aí tem que ser uma avaliação interna do potencial do garoto agora. Se acham que ele tem um potencial gigante, como eu falei, é um novo Estevão, um novo Henrique, aí bota para jogar agora. Se não, tem que dar uma segurada. E o contexto do Flamengo também, como já foi bem dito aí pelo Thiago, é diferente do Palmeiras, né? O elenco do Flamengo, digamos assim, o elenco mais estrelado, e aí eu não vou entrar no mérito de novo, não vou fazer juízo de valor, se é melhor, se é pior. O elenco do Flamengo é um elenco muito mais estrelado do que o elenco do Palmeiras. Então é mais difícil para você colocar um jogador vindo da base assim. É mais difícil, tá? Mas é uma avaliação interna. A priori eu vou dizer que não, que ele tem que ir para o sub-20,
Até porque é um jogador com o qual o Felipe Luiz trabalhou, né? Conhece. Então ele pode fazer essa maturação muito bem feita aí. É isso. E o nosso amigo Wanderson, que esteve ontem com a gente aqui, o Super Choque, rapaz. Olha, esteve com a gente ontem aqui, falando, passando aqui para ver os amigos e deixar o meu like. Ele falando aí, ó. Flamengo está precisando de centroavante, porque a torcida não pede a utilização do Alacian da base. Campeão mundial é para reforçar o elenco profissional, sim. A torcida tem que ter mais paciência com a base. Ô, Wanderson, o que acontece, cara, é o seguinte, né? Primeiro, o Alacian, ele não é centroavante. Ele é um jogador que é o 10 que foi transformado para o 9, né? Então é como se fosse o Bruno Henrique, só que, sei lá, difícil. É um jogador rápido, passagem larga, né? Pode ser características do Bruno Henrique? Sim, mas não é centroavante. E aí vai estar colocando o jogador na posição que ele não é. Felipe Luiz está fazendo essa adaptação com ele no 20, mas o Alacian não é atacante de origem. É 9 não de é, origem. pô. Na Libertadores ele não foi. Ele era o 10, pô. Na Libertadores ele não era o 9. O 9 era o rapaz que saiu, que foi pro Botafogo. O Wellington, o Wellington. Ele era o 10. O Wellington que era o 9 da base. O Alacian está improvisado como atacante. O Felipe Luiz fez essa improvisação. E outra coisa, o Ângelo, Felipe não Luiz adianta, fez essa mudança aí. Viu, o Wagner, Ângelo, o Igor? Não adianta, cara, subir o menino, não vai ser utilizado. O Tite não vai colocar para jogar. Não vai, não adianta, não vai colocar para jogar. Ele não arrumou, ele não conseguiu ainda nem utilizar esses que já estavam tendo mais oportunidade agora. Antes, né, a gente fala não agora, que é o caso do Lohan, do Matheus Gonçalves, não vai usar, gente, não vai, não adianta. Não adianta colocar o garoto lá que não vai ser utilizado. E aí ele fala sobre a questão do Lohan aqui, ó. Segundo ele, né, o Lohan está tomando uma geladeira por estar negociando os valores na renovação. Eu acho errado. O clube tem que colocar melhor à disposição dos profissionais, independente de qualquer situação. Então, para o Wanderson aí, o motivo do Lohan não estar jogando é porque ele está negociando o valor na renovação. Mas já renovou, gente. Mas já renovou, ué. Já tem uns um mês e pouco, 2 meses que renovou. Já faz mais de um mês que ele já renovou isso aí. Pô. Já renovou. Na época da renovação, eu achava isso aí também. Ele tava tomando gelo por causa disso. Mas já renovou, cara. E deve ter tomado. O Wanderson tá pegando qual live aí, Ângelo? E o Valdo falando aí, outra coisa, bancada. Sabemos que o Arrasca não tem um chute forte. E ele não é muito de chutar de fora da área, exceto quando seja falta. Né? E o Pode Flá aqui, ó. Galera, bora subir o like, pessoal. Compartilhe com os amigos rubro-negros a sua dose matinal de Flamengo. Então, ó, se inscreva aí, ó, no Pode Flá. O link tá aqui, né? É esse link aqui. Né? E se inscreva também no Frente Rubro-Negra, do nosso amigo Wagner, do Tunai, né? De toda a galera ali do Frente Rubro-Negro. Quero mandar um abraço aí pro Tunai também. Falou que está indo trabalhar agora, então, bom trabalho, meu amigo. Né? E fiquem aí à vontade para mandar também sua mensagem, seus comentários, porque, né, o programa é de vocês também. Então, vamos falar de um outro assunto, né, que é o Rodolfo Landim ontem. Rapaz, o que foi ontem, né, essa entrevista para a TNT Esporte do Rodolfo Landim. O presidente Rodolfo Landim afirmou que a lesão de Pedro pode ter sido causada por uma carga excessiva de treinos realizada pela seleção brasileira. Segundo Landim, os treinos aplicados ao jogador são equivalentes a 4,5 quilômetros e foram considerados muito intensos para alguém que estava voltando de lesão. Além disso, o presidente destacou que o Flamengo não pretende priorizar apenas uma competição, mas sim disputar todas com força máxima, apesar dos desafios enfrentados devidos às lesões no elenco. E eu queria saber de você, Igor. Você concorda com a afirmação
que a lesão do Pedro foi causada por excesso de carga nos treinos da seleção brasileira? Ou você acha que ele está tirando da reta aí a preparação física do Flamengo, né? E colocando aí na reta a da seleção brasileira? Olha, quer saber bem o que eu acho, sinceramente? Eu não acho nada. Porque não é que eu não acho nada. Eu tenho uma confusa opinião sobre isso. Eu acho que o Landim tá tirando dele da reta, sabe? Eu acho que ele tá tirando dele da reta porque na hora de colocar o Pedro contra o Corinthians, o Flamengo acelerou a recuperação e o Pedro tava lá jogando contra o Corinthians daquele jeito, sabe? Para poder ir para a seleção. Porque o atleta quer ir para a seleção, o atleta quer ir para a seleção. 4,5 quilômetros. O atleta sabe o quanto ele pode fazer ou não em volta de lesão. Ele sente isso, ele sabe isso. Pô, o profissional, não é possível que ele não sabe isso, entende? Então, assim, é muito fácil vir agora dizer que foi 4,5 quilômetros, não sei o quê, e pode dar qualquer outro dado aí que a gente não vai saber interpretar direito. Ele pode falar qualquer outro dado que a gente não vai saber interpretar direito, só vai repercutir, e aí talvez dizer que é um absurdo, e talvez dizer que é pouco, e vai ficar aquela briga que é inútil, sabe? É um cruzamento de informações inúteis. Pelo menos para quem não conhece e não consegue dar um parecer profissional. E talvez aí o Rodrigo até possa ajudar a gente, o Rodrigão. Mas... Igor, vou só passar aqui a fala do Rodolfo Landim, né? Deixa eu tirar aqui. E a gente repercute em cima da fala dele. A gente libera ele para a seleção, ele vai para lá, tem um dia de recuperação e depois a gente ficou sabendo que a carga que foi aplicada para ele foi uma carga equivalente a 4,5 quilômetros, que é uma carga, vamos dizer assim, muito forte para quando você está com um jogador voltando de lesão. Tem também esse processo de transição, quando você sai de um tipo de treinamento dentro do seu clube e você vai para a seleção. A gente já observou isso no passado, em que a gente cedia jogadores, notadamente para a seleção uruguaia, e eles submetiam os jogadores a cargas muito fortes lá, e quando eles voltavam lesionados, né? Então é muito difícil de gerenciar esse processo, porque você entrega o jogador para um outro tipo de preparação. E essa gestão dessa interface aí, por mais que a gente tenha procurado fazer da melhor forma possível e passar o máximo de informações, às vezes acaba, pelo tipo de tratamento que é dado ao jogador fora do Flamengo, levando ele a lesões. Agora pode concluir aí, o Igor, depois passa para o Wagner e para o Thiago também. Então, é o que eu tinha falado. Beleza, 4,5. Eu não sei se é mais forte, se é mais fraco. Eu não tenho, né, esse know-how. Mas digamos que beleza, é mais forte. O jogador tem que sentir que é mais forte. Aí o jogador vai cheio de confiança, vai lá e se estoura, sabe? Mas por quê? Mas o Flamengo liberou. Mas o jogador quer. Ou seja, é aquela mesma. A gente anda em círculos quando fala disso, sabe? Porque eu sei que tem que repercutir, mas a gente anda em círculos, porque eu não tenho. Porque todo mundo vai tirar o corpo fora, isso é fato. Todo mundo vai tirar o corpo fora. E quem vai estar, quem está se ferrando sem o atleta, a única pessoa, né? Claro, além do atleta que realmente está fisicamente detonado, a única parte dessas três que realmente das duas, né? Que realmente está incomodada com isso e entrando pelo cano é o Flamengo. É o Flamengo que não vai poder usar o atleta, e diz o departamento do Flamengo que quer ter o Pedro em perfeitas condições para o Mundial. É em junho o Mundial. Tomara. A primeira lesão dele, ele se recuperou em 7 meses, né? E era um pouco mais grave que essa, pelo que eu entendi. Tomara mesmo. Wagner, pode manda ver. Sim. Dessa história aí, cara, todo mundo vai querer tirar o corpo fora. Eu vou acreditar, eu vou dar um voto de confiança de que o Landim não tirou isso da cabeça dele. De que isso é uma informação que chegou ao Flamengo, que foi avaliado pela comissão técnica ou pela preparação física do Flamengo, e que essa informação foi passada a ele.
de que foi uma carga. Eu nem quis dizer que não, excessiva. sabe? Eu nem quis dizer que não. Eu só digo que são números que a gente não entende, sabe? Ok, eu vou acreditar nisso, tá? Foi um número que foi a informação que foi passada, que foi feita uma avaliação interna lá da Comissão Técnica do Flamengo, e que ele está falando baseado na informação que ele recebeu da Comissão Técnica do Flamengo. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa falar. Primeiro, cara, assim, meu irmão, a gente tem que aprender meus irmãos, a gente tem que aprender uma coisa. Infelizmente, o mundo que a gente vive, as pessoas estão, desculpa o palavreado bonito, mas estão cagando para os outros. Não estão nem aí para ninguém. Tá? Será que a comissão técnica do Flamengo, quando estava na seleção, não fazia a mesma coisa? Tenho certeza que fazia. Dorival está se lixando, ele não queria nem saber que o Pedro estava voltando. Dorival e comissão técnica estavam nem aí que o Pedro estava voltando, eles estavam preocupados que o Pedro ia ser titular. O Pedro seria o titular da seleção brasileira e que ele tinha que treinar intensamente mesmo, porque ele ia ser o titular e precisava dele, precisava que ele jogasse bem, que ele metesse gol. E os caras dantes que ele tá voltando de lesão. Agora, tem um ponto que o Igor falou. Se o Flamengo tivesse um pouquinho mais de sabedoria e de pulso firme, ele poderia, de fato, não liberar o Pedro para jogar contra o Corinthians. Dizer que o Pedro não estava bem, que não ia jogar contra o Corinthians, que não ia para a seleção, porque ele ainda não estava 100% recuperado. Mas aí eu sei que tem a vontade do jogador e tal, mas, meu irmão, quem bota 1 milhão e sei lá que o Pedro ganha por mês no bolso dele, não é CBF, não. É o Flamengo. Então, se o Flamengo determinasse isso, ele tinha que acatar e, ficar quieto. Catar e ficar quieto. Agora, no final de tudo, que a gente pode ponderar tudo aqui e colocar na balança, de fato, meu irmão, a maior culpada é a CBF, é o excesso de jogos de seleção que existe, é muito jogo de seleção, toda hora tem jogo de seleção. É uma eliminatória de, sei lá, quantos jogos são? 18 jogos? É isso? 18 jogos. 18? Porra, pelo amor de Deus, cara. Caramba, eu me lembro quando eu era garoto, eliminatória era grupo com 4, meu irmão. Era 5, 6 jogos. 6 jogos. 18 jogos, 10 3 aqui, 3 lá. Classifica 7. Divide. Cara, por que não tem sentido? Tem sentido, né? O sentido é esse aqui. Esse Gonzalo é o sentido. Plata. Exatamente. Esse aqui é o sentido. Exatamente. Mas, cara, funcionava tudo bem, dividia em 4 grupos aí, era 6 jogos, acabava isso. Enfim, é muito jogo de seleção, é uma covardia que você faz o investimento. Você que eu digo, né? Os clubes, né? Especificamente a Flamengo, então a gente vai falar de Flamengo. O Flamengo faz um investimento, gasta um dinheirão, prepara, tem uma estrutura legal, paga em dia, faz tudo certo. Os caras chegam lá e arrebentar o jogador. E ele deu exemplo aí da seleção uruguaia. E também eu acredito que não é informação que ele está tirando, né? Que ele está tirando do nada. Não, certamente isso também é informação que chegou a ele vindo da comissão técnica, né? Da atual ou da época. Por exemplo, o Vinha, quando ele se machuca, ele volta da Copa América meio que lesionado, aí ele se recupera, vai pro jogo com o Palmeiras, rebenta o joelho também. Será que é coincidência? Será que é coincidência? Eu acho difícil que seja, né? Então, assim, no fim das contas, o problema é o excesso de jogos de seleção. E, claro, é um problema, assim, que não tem solução, tá? Eu sei disso. Não estou aqui sendo utópico. Isso não vai acabar. Mas que, no fim das contas, o problema é a CBF, é a Federação Uruguaia, é a Federação Equatoriana. São todas as federações de seleção no mundo que tem muito jogo de seleção e os caras arrebentam os jogadores dos clubes. É isso. E ano que vem tem Mundial de Clubes ainda, tem um mês a mais, tem jogo a mais ainda. Não, e o pior disso tudo aí, né, ô Wagner, é que o Landim vem, aí dá entrevista, fala sobre isso, sobre seleção uruguaia, tudo, e não tirou como exemplo, né? Não tirou como exemplo, né? Poderia ter pego como exemplo. Se ele fala que na própria seleção uruguaia os jogadores retornaram lesionados, então por que não tira isso de exemplo e não passa a utilizar isso e não deixar os caras saírem para a seleção? Não tem que deixar. O Pedro não estava apto a ir para a seleção. Ele não estava. Tá? Todo mundo viu que ele não voltou no seu melhor, no seu 100%. Que?
mas também não estava apto para jogar contra o Corinthians. Mas é isso que eu ia falar agora. Foi ter colocado. Mas é isso, Então todo tirado, mundo tá errado. Então tinha que ter tirado, todo mundo tá errado. Justamente, Wagner. Então tá todo mundo errado. E mais, por que substituiu ele contra o Corinthians? Sim. Também não dá para entender. Para poupar ele para a seleção? Enfim, mas desculpa aí, eu te interrompi aí, Thiago. Vai. Não, tá tranquilo, Wagner, é isso aí mesmo. Então, para que tirou? Para que colocou? Já sabendo que o cara não estava em condições de poder voltar, entendeu? Já que não fizeram tanta questão daquele jogo do Corinthians, para que escalou? Para que escalou? Entendeu? Então tem isso, cara. Eu também, para mim, o maior culpado disso tudo eu concordo com o Wagner, com o Igor, é a CBF, excesso de jogos, calendário, entendeu? E outra coisa também, os clubes são muito coniventes com essa situação, a gente não vê lá no início da temporada os clubes se unirem, tá, em prol disso, para poder melhorar isso, ver essas questões de calendário. Os clubes só pensam nisso aqui, ó, porque a maioria são todos endividados, e ó, só pensam nisso aqui, só querem saber de dinheiro, tá, e não querem saber sobre calendário, sobre isso, sobre aquilo. Aí lá no final das contas, entendeu? Quem acaba pagando são os clubes que mais investem. Por quê? Porque você investindo mais, você tendo um time de qualidade, automaticamente as suas peças principais vão aparecer mais. E a chance deles serem convocados é muito grande. A gente viu aí, ó, Hendrick, Estevão, o próprio Pedro. E aí eu te falo, esses clubes são os clubes que estão protagonizando no futebol brasileiro todo ano. Palmeiras, Flamengo, esse ano Botafogo. Ah, tudo bem, levou o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique, até quando ele estava no Betis, ele já tinha condições de ser convocado, e não estava sendo. Entendeu? Então, assim, é sobre isso aí mesmo, cara. Então, engraçado que aí dá entrevista, fala isso, fala aquilo, mas não se toma providência nenhuma. Falar que a culpa foi da parte lá da comissão técnica da seleção, porque deu treino excessivo pro jogador, é fácil. E a parte do Flamengo? Por que liberou? Por que deixou o cara aí? Porque foi como o Wagner falou, quem bota 1,5 milhão na conta dele é o Flamengo, não é a CBF. Tem que chegar no Pedro e falar, ó, irmão, deixa eu te falar um negócio. Você tá voltando de uma lesão, tá? A chance de você se machucar novamente é um risco que pode acontecer, então a gente não vai te liberar. E primeiro, se você continuar nessa sequência muito boa, não vai ser essa convocação que vai te tirar de uma Copa, vai ter outros jogos aí amistosos, vai ter outros jogos de eliminatória, consequentemente, você vai ser convocado novamente. Se você continuar com esse número de gols, com esse número de participações, de assistência, entendeu? O Pedro, se ele não fosse nessa convocação, consequentemente ele iria nas próximas. O Pedro é acima da média, gente, futebol sul-americano, entendeu? Então, qual que é a necessidade, entendeu? É isso. E o desempenho da seleção, o desempenho... Rapidinho, desculpa aí, tá? E o desempenho, baseado nessa última fala do Thiago aí, Thiago, o desempenho da seleção nesses 2 jogos prova que se o Pedro não tivesse ido agora, ele ia na próxima e ia ser titular do mesmo jeito. Enfim. Agora também é chorar em cima do leite derramado, gente. Já aconteceu a merda, fazer o quê? Exatamente. E o nosso amigo Maurão falou, bom dia, Ângelo, Igor, Thiago e Wagner. Maurão, um abraço aí. O canal Vai Mengão, canal de shorts, canal do nosso amigo Mauro. Né? Olha quem tá aí, Thiagão, ó. Gigante Flamengo. Gigante fera brabo. Agorinha eu tô lá acompanhando, hein? Vou pra academia fazer minha atividade ali, assistindo o Gigante Flamengão lá. Vamos lá. Aí, tá vendo aí, ó? O Gil só quer dormir, o Gil bota live 7h30, quer começar às 10 horas da manhã, não dá. Vou ter que chamar a atenção dele agora, eu vou ligar pra ele. Ô, Thiago, liga pro Gil aí, porque todo dia eu mando a galera lá pra live do Gil, lá do Gil Tamar Francisco, né, rapaz? Nosso amigo Gil Tamar Francisco, do canal Flá Tamar. Gil Tamar. Falei, Gil do céu, como é que arruma um nome desse pra tu? Gil, mistura de Gil com... Nossa senhora, meu pai. Já cansei de... E diga aí, ó. Salve Ângelo, Thiago e amigos da bancada. Galera, se inscrevam lá no canal Gigante Flamengão. Giga, cara que faz um trabalho
para mim, um dos melhores, tá? É uma das referências para mim ali, em termos de comunicação, de como estar na live, Cara, eu aprendo, cada vez que eu vejo a live do Giga, eu aprendo com ele em como conduzir uma live. E ele trouxe umas estatísticas ontem aí, Ângelo, ele trouxe umas estatísticas ontem aí, que me prendeu bastante na live dele que ele fez ontem sozinho. Eu tava até voltando da academia, que eu tava dando aula. Tava acompanhando a questão dos números. Ele é fera, o Gigante é muito bom. É fera demais. Muito pra bom. mim é um cara que... E aí junta com a jogadora cara da Carol também, né? Que virou jogadora cara. Carol, pra você pagar a multa rescisória dela pra levar qualquer programa aí, é difícil, viu? É verdade. Um cara sensacional que, sem dúvidas aí, eu tenho aprendido muito com ele. Ele falando, salve tropa do chat. Maurão aí, ó. Abraço, Giga. É isso aí. O Maurão falando aí, ó. Landim terá sua última gestão. Quer disputar tudo porque, caso o Flamengo não ganhe nada, quem ouvirá reclamações é a próxima gestão e não eles. Franco Atirador apertou o botão do pi. O Maurão tá corneteiro hoje, hein, Mauro? Mauro hoje acordou cornetando bonito, hein? Landim já iniciou o processo do estádio. Tá nem aí porque virá pela frente. Os próximos que se virem falando de maneira bem vulgar. É isso. É o MC. Ih, rapaz, não vou falar isso não, Maurão. Não, desculpa. O Pedro já iria estourar, porque a fominha queria jogar todas. Gerson está indo pelo mesmo caminho. Colocar a culpa no Landim é tirar a culpa do Pedro, que não fez sentido nenhum. E aí o Mauro falando, o Flamengo privou o Pedro de ir para as Olimpíadas. Por que dessa vez deixou o cara ir voltando de lesão? Tem isso também, né, cara? E aí o Giga aí trouxe uma informação, né? Rapaziada, segundo informações, o próprio Pedro foi quem se escalou no jogo diante do Corinthians, com medo de ser cortado da seleção. E a gente conhece essa fixação do Pedro pela seleção, né, rapaziada? Então, mas o Giga, Thiago, olha aqui, Thiago, ó. Ih, rapaz, olha o que o Giga falou aí, ó. Thiago vai fazer Cooper na academia, rapaz. Olha, rapaz. Pra ficar com o cu perfeito, não, Giga. Pô, aí também não. Aí você quer essa turma O Ângelo que gosta desse pessoal aí, querido aí, tudo amigo do Ângelo, isso aí. Lá de Gávea, de CT Ninho do Urubu, tudo amigo do Ângelo, isso aí. Ô, Giga, o Thiago tá com inveja do Gabigol, ele quer ficar igualzinho. Inclusive eu tô melhor que ele, viu? Fisicamente. Ih, rapaz, o que, ó? Os glúteos, tá malhando os glúteos mais que ele? Que isso, rapaz? Lá ele, hein? Aí, Giga, ó. Olha aí, Giga. Thiagão aí, ó, rapaz. Falei fisicamente, agora você que tá falando de glúteo, tá vendo? Tô falando que essa aqui é um negócio dessa queridade lá naquele CT, lá, naquele jornalista, Deus me livre. Eu não falei glúteo, eu falei que eu tô fisicamente melhor que ele. Em cima disso aí que o Giga falou, acho que foi o Giga, enfim, de que o Pedro se escalou, vai no que a gente acabou de falar, cara. Como assim o Pedro se escalou? Que P3 pontos é essa, cara? Que história é essa? Se escalou, não tem que se escalar, porra. Se tá voltando de lesão, não tá 100%, não tem que ir pro jogo e relata pra CBF, ó, não está em condições de ir para a seleção e acabou. Mas enfim, é o que eu tô falando agora aqui também. Claro que a gente tem que repercutir a entrevista do presidente, óbvio, evidente. Mas, cara, agora é ficar chorando em cima do leite derramado. Não, eu concordo contigo, Wagner, só que assim, ó, se aconteceu isso, com perdão da palavra, é uma putaria, né? Com perdão da palavra, porque o departamento médico ficar em segundo plano, quando a voz principal seria do jogador, ou mesmo, tá assumindo risco e mesmo assim deixar, cara, nós estamos falando de futebol profissional, né? De atletas de alto rendimento. Se aconteceu isso, eu prefiro nem acreditar que quem teve a última palavra e assinou um termo de responsabilidade ali foi o Pedro. Mas sabe o que aconteceu? Deve ter sido isso aí mesmo. Quem paga o salário dele é o Flamengo. Flamengo que paga o salário dele. E detalhe, tá, Wagner? O Flamengo vai entrar, né? Já entrou aí com esse processo aí para poder receber lá da CBF
a indenização salarial, a CBF não vai pagar o que o Flamengo paga, não, amigão. A CBF vai indenizar a carteira. o Flamengo. É o CLT. CLT do Pedro. A gente sabe que. Não deve ser nem a metade do salário, deve ser nem a metade. Deve ser nem a Normalmente, metade. normalmente é de um terço um pouco para cima, pelo que eu já ouvi falar. Pois é. Porque a maior parte é o direito de imagem, né, cara? Então, assim, direito de imagem não vai ter reembolso, vai ter o reembolso do salário de carteira. Então, o Flamengo vai sair no prejuízo, né? Obviamente que ele nunca irá admitir isso, mas a informação que chegou foi exatamente essa. Mas, Giga, o jogador não pode ele se auto-colocar para jogar, não, cara. Quem manda lá é o treinador, né? Teoricamente, teria que ser o treinador, né? Ó, você não está apto para jogar, não vou te colocar. Mas, para mim, o erro principal, cara, foi esse jogo do Corinthians. Porque, automaticamente, colocando contra o Corinthians... Então, o Flamengo tem culpa no cartório, pô. A culpa não é da seleção brasileira só. O Flamengo tem culpa no cartório. Não era para colocar o jogador. Não colocava o jogador contra o Corinthians. E o Tite ia na coletiva, né? Não gosta tanto de falar, de dar palestra. Na palestra dele, falei, olha, não coloquei... O Thiago pode... O Thiago não, o Igor pode falar mais no sotaque lá do Tite, né? Que ele é lá do Sul. Ele poderia falar assim, né, cara? Olha, não colocamos o jogador porque está lesionado e tudo mais. E ponto. E isso. E ficaria tranquilo. E ele não iria para a seleção agora, mas na próxima iria, cara. Porque, né, o Pedro, ele sabe a qualidade dele, o potencial do Pedro. Então, não faria diferença nenhuma não ter ido agora, né? E aí ele fala, né, o clube tem autonomia para usar a base no Campeonato Brasileiro, um clube que tem mais profissional. A torcida tem que entender que se jogar sempre com os titulares vai estourar. E ele fala, o jogador que nega convocação é escanteado sim. Já vimos vários que tinham futebol e ficaram na geladeira da CBF. Cara, mas quem manda é o clube, quem paga o salário é o clube. Não, mas aí não é negar convocação, né? Não é negar convocação. O cara... Tá lesionado, pô. Tá lesionado. O cara não tem condições de jogar, ué. O cara não tem condições de jogar. Não tem. Ainda bem que não foi, que a seleção brasileira é ridícula também. Aí, ó, e o Giga falou, hein? Thiago já foi melhor, hein? Igual o Gabi é falência. Não, igual não. Eu tô melhor que ele, gigante. Eu tô melhor que ele fisicamente. Aí o Ângelo me vem com aquela idade de glúteo. O Ângelo, com esses negócios, esse povo lá, nesse CT do Ninho do Urubu, fazendo entrevista, é muito homem junto, é muito macho, um encostado no outro lá. Acho que ele veio com essa queridagem aí. Aí ele falou, botou silicone no bumbum, Gabigol, o vídeo viralizou. Rapaz. Todo jogador que pede para jogar e quer jogar, mas daí o cara jogar, aí virou várzea, né? Como o Bruno Spindel lá na sede da CBF falou, não, o Flamengo não é várzea. Não é assim que funcionam as coisas. Aí, o jogador pede para jogar e joga? Como é que é isso? Ô, Ângelo, eu já cansei de falar isso aqui. Até o próprio Tite tem culpa nisso. Por quê? Porque ele gosta de se escorar nos medalhões. Ele não tem outro plano. Ele não consegue pegar um outro jogador e colocar ali para poder jogar. Ele quer se escorar nos medalhões. Se ele tiver... Se o Pedro voltar amanhã, tô dando um exemplo aqui, ele bota o cara para jogar os 90 e não tá nem aí. Ele quer saber de resultado. Ele não tem outro plano para poder colocar um outro jogador ali. Não tem um outro esquema de jogo. Entendeu? Não tem. Exatamente. Entendeu? Ele quer se escorar nos medalhões. Entendeu? Ele é assim. E aí o Fábio vai colocando o time dele aqui. Daqui a pouquinho, Fábio, a gente vai repercutir aí sobre uma provável escalação. A gente não vai entrar muito na seara do jogo, né? Porque amanhã nós vamos fazer o nosso pré-jogo. Mas a gente pode falar, sim, sobre as escalações aí de cada um. O Ademir aí, rapaz, Ademir Moraes, que era o Ademir Nunes, né? Diretamente dos Estados Unidos aí, mandando um like pra gente aí, ativado com sucesso. O Giga aí falando assim, ó, deveria ser assim, se tivéssemos um técnico que agisse assim, mas o que acontece é que ele desencana sobre as vontades dos jogadores, que ele descansa sobre a vontade dos jogadores, e é por isso que tantos estão estourando, e ele falando aí, exatamente, Thiago. Gestão de elenco dele, chama isso, é a gestão de elenco dele. Gestão de elenco. Gestão de elenco. Tem outro vídeo, para a gente repercutir aí também,
sobre... Ó, rapidinho, Ângelo, só para você passar para o próximo vídeo, se ele tivesse feito essa gestão de elenco, como a gente sempre comenta sobre isso, eu tenho certeza que a maioria desses caras não tinha estourado como está estourando. Se ele tivesse rodando esse time desde lá do início da temporada, do Campeonato Carioca, não. Ele foi se escorando em todo mundo, botando todo mundo para jogar, tá? Sem ter sequer o mínimo de noção de que teria uma Copa América, né? De que com certeza esses caras voltariam abaixo fisicamente. O Arrascaeta já é um cara que não consegue jogar a temporada toda. O De La Cruz não teve férias, já emendou o calendário o ano passado com o calendário daqui do nosso futebol brasileiro. Então, a falta de planejamento absurda, cara. Absurda. E aí, como ele não tinha um plano B, que aliás ele não tem nem plano A, porque o Flamengo é uma zona em campo, é uma bagunça, graças a Deus conseguiu ser até um pouco mais organizado contra o Vasco, que também, para mim, o Vasco também foi a baba da baba domingo, né? Então, assim, ele não tem outra alternativa. Tá? Se ele tivesse rodado melhor esse elenco, tivesse colocado boa parte desses caras que ficam no banco para jogar, tá? Eu tenho certeza, cara, que com certeza iria minimizar muito essa questão das lesões. Pode acontecer? Pode. Igual a questão do Luiz Araújo foi uma fatalidade, foi pancada, né? A do Vina também, isso aí a gente não pode prever. Agora, a lesão do Cebolinha, entendeu? A lesão do Michael, gente, foi um absurdo, cara. Foi um absurdo, o cara voltando agora do mundo árabe, começando agora a temporada, ele saiu do jogo do Bragantino, mancando que eu falo de dor muscular, porque acontece. Né? Quem treina aí, quem joga bola, a gente sabe como é que é, entendeu? O cara termina ali com aquela questão da musculatura cansada, aí vem a questão de lesão que eu falo micro lesão, que é onde a musculatura do cara começa a sentir um jogo, né? Ele vai sentir mais na frente daqui a 2, 3 dias, né? Então, é complicado. A questão do Michael, para mim, foi um absurdo. Viu? Assim, rapidinho, Exatamente. né? Não sei Pode se é falar, exatamente um contraponto, mas eu acho que a gente nunca pode deixar de lado nunca pode deixar de se lembrar que eu entendo que o Thiago está falando que poderia ter rodado mais, talvez pudesse. Mas o período Copa América foi o que arrebentou o Flamengo. Foram 9 jogos, desfalcados de 5 jogadores e mais. As contratações demoraram muito para chegar. As contratações. Sim, Wagner, por isso que eu estou falando da questão de falta de planejamento. Se não deu para contratar para jogar a Copa América, que os caras estivessem à disposição em julho. Porque se esses caras estivessem aqui em julho, você poderia descansar os que se arrebentaram durante a Copa América. Enfim, os caras só chegaram em setembro. Ô, Wagner, Foi por isso que eu falei, Wagner, da falta de planejamento, justamente por isso, porque já sabia que os caras iam chegar depois, o De La Cruz emendou o calendário, com a Arrascaeta não consegue jogar o ano todo. Isso é justamente isso aí que eu tô falando, dentro de um contexto. Em julho. Tinha que ter chegado em julho. Sim, quando abriu a janela, já era para esses caras já estar contratados. Entendeu? Exatamente. Mas nós estamos falando de um planejamento que lá no estadual a gente só joga a primeira no Maracanã quinta-feira por causa do que o Tite poupou contra o Milionários. Então esse planejamento físico começa lá de trás. Não começa mas ali também, Copa América. Assim, sabe sim, que a Copa América mas estourou. Só que isso começou errado lá atrás, botando o Pedro em 15 dos 17 eu acho jogos. Que houve, sabe? Tipo... Eu acho que houve um excesso de conservadorismo, sim, por parte da comissão técnica, especialmente na final do estadual, né, ali onde ficou muito notório, né? Foi uma coisa muito, muito fora de noção. Depois de você ganha de 3-0 do Nova Iguaçu, você achar que não... Mas, cara, a diretoria colocou como prioridade o Carioca. Então, os caras ficaram com essa porra na cabeça. Mas eu acho que houve um excesso de conservadorismo, sim, tá? Não discordo de vocês nisso, não. Acho que houve, especialmente ali na final... Em alguns jogos, mas especialmente a final do Carioca, aquilo ali foi difícil de entender. Não, e eu concordo com tudo que você falou também, Wagner. Eu concordo com essa questão da Copa América, que devia ter chegado os reforços antes, tá tudo, concordo com tudo isso aí. Eu só acho que isso começou já errado lá atrás também, sabe? Tipo, uma coisa tá junto da outra. Só isso, porque era planejado. E, cara, se esses caras estivessem aí desde o início da janela ou próximo ali, já estava todo mundo adaptado, voando, e talvez não tivesse acontecido nada disso, porque iam estar trocando. Não sei se nada, mas eu acho que algumas dessas lesões não teriam acontecido, não. Tipo do Cebolinha, por exemplo. Exatamente. Galera,
Vou passar aqui um outro vídeo na entrevista do Rodolfo Landim à TNT Esportes. Agora, tenho certeza que o Thiago vai amar essa entrevista. Thiagão, e consequentemente eu vou ter que sair. Então eu vou ter que acompanhar, né? Acho que foi na hora certa. Viu, Ângelo? Vou ter que dar uma saidinha aqui. Vou agradecer o Wagner, o Igor, o Ângelo também. Amanhã acho que eu consigo vir aí, Ângelo. Se eu puder apresentar meu quadro tático aqui, se o Wagner puder estar aqui também, pra gente poder fazer a parte tática aí do jogo de amanhã, você me fala. Se não puder também, não tem problema não. Só falar. Meu irmão, você pode tudo, meu parceiro. Tá convocado, tá convocado. Valeu, Igor, Wagner, Ângelo. Tu nunca soltar e manda prender, rapaz. Você é o cara, pô. Obrigado aí, Thiagão, parceiro. Vamos junto. E aí, agora vamos repercutir aqui, né? A fala de Rodolfo Landim e Gabriel Barbosa. O Gabriel é um grande ídolo do Flamengo. Assim, a história do Flamengo está marcada junto com a história do Gabriel. O que ele ajudou o Flamengo nas conquistas é incontestável desde 2019. É fato que, até pelo que a gente viu, pelos resultados de 2023, por tudo, quer dizer, houve uma queda clara no desempenho do jogador. E o que eu tenho dito é que a gente, quando faz uma proposta para o jogador, a gente analisa o contexto, né, todo, e aí a gente analisa o prazo da proposta, quer dizer, quantos anos o jogador vai ficar jogando. Então, assim, a gente tem tanta confiança nessa capacidade de recuperação do Gabriel, é que a gente, de fato, fez uma proposta de renovação por mais um ano com ele, entendendo que pode ser fruto, vamos dizer assim, de um período que acho que todo mundo pode passar por um período em que o desempenho não é tão bom assim, e a gente está disposto a, vamos dizer assim, fazer essa aposta. O que é difícil que a gente, tendo o comportamento que teve no ano de 2023 e, em parte, desse ano de 2024, a gente faça uma proposta para 4 anos, nos valores que estão solicitados, vamos dizer assim, nesse processo negocial com o empresário dele. Mas a gente fez essa proposta, ela está na mesa, sim. Agora, hoje o processo é totalmente controlado por ele. Já tem menos de 6 meses para o final de contrato. Ele pode assinar até um pré-contrato com outro clube, se ele quiser. Mas o Flamengo já demonstrou que em diversas outras situações do passado ele firma contratos, assim, estende contratos de jogadores. Isso aconteceu com os 2 Diegos, aconteceu com o Felipe Luiz, com o Bruno Henrique, né? E no caso do Bruno Henrique a gente fez até uma extensão mais longa, de 3 anos de contrato, mas assim, Davi, então assim, isso ocorre, entendeu? Assim, mas hoje eu diria que a decisão está na mão do Gabriel e a proposta está na mesa e é ele que decide. Rodolfo Landim falando aí, ó, a proposta está na mesa, ele que decide, e ele ratificando aí, né, cara? Ratificando que a proposta de 1 ano de contrato, né, está aí na mesa de Gabriel Barbosa. Eu queria saber, Igor, Landim dá certo? É contrato de 1 ano mesmo e Gabriel, ele aceita esse contrato e se ele quiser ficar no Flamengo ou não, cara? O jogador tá certo, ele tá buscando aí 4 anos de contrato, você tentaria aí um meio termo, não, pô, você tá pedindo 4, eu te dou 2, 1 também não vou. O que você faria, cara? Ou não renovava, falava para ele assim, cara, vai buscar um novo clube, busca aí uma nova proposta e seja feliz. Então, eu queria saber a tua opinião e depois a do Wagner, enquanto isso eu vou buscar uma água ali.
o que eu faria, eu iria querer me transformar no Igor Pode Falar para sumir dessa aí. Eu acho que o jogador, se quiser procurar um contrato de 4 anos, está certo. Eu acho que o Landim, oferecendo mais esse 1 ano, eu acho que ele também está certo. Eu concordo, eu não sou Gabizete, mas também não sou aquela pessoa que vai ficar falando o tempo inteiro do Gabigol e chutando, sabe, chutando. Só que não tem sentido ser mais que 1 ano. Eu acho que profissionalmente não teria. Ô, Wagner, me responde uma coisa: qual é o trabalho que o cara pode ficar num período sabático 2 anos? Não existe isso. Não, Não não existe. existe. Não existe. Ainda ganhar aumento? Não, ainda ganhar aumento. Tudo bem. Isso não é só o Tite com ódio dele, ou com ódio não, mas que não, sabe, não fecha com ele. O próprio Gabriel é responsável muito por isso, porque ele já não está assim só com o Tite, já tinha outros técnicos que ele também já estava jogando mal, mas eu não vou nem me alongar nesse assunto do Gabriel, porque talvez aí surja o Grupo City, talvez surja o Textor, talvez surja um monte de coisa, mas até agora não surgiu nada, né? Então, eu só queria que ele, quando entrasse, cara, tivesse em condições de ajudar o Flamengo, sabe? Só que aí depende só dele. Depende só dele. Não tem minutagem, mas como é que vai dar minutagem, sabe? Eu queria ver ele com minutagem, mas como é que vai dar minutagem se ele em 12, 13, 15 minutos ele não tem participação nenhuma no jogo? Mas também como é que vamos colocar ele no lugar do Arrascaeta? Tipo, então tem um monte de coisa ali, né? Mas eu acho que só depende. O que ele vai fazer, o que eu faria? O Landim botou a carta dele. Eu acho que profissionalmente até tô com o Landim aí. Não daria mais que isso. Não daria mais que isso. Mas no final, sabe o que pode bem acontecer? Essa história de toda que eu falei, Grupo City, até o Textor entrou jogado, o bobalhão, tipo, não vai acontecer nada. O Gabriel vai aceitar esse 1 ano, o Tite sai, e aí vamos ver. E aí aí sim, vamos ver se realmente ele consegue desenvolver alguma coisa ou não. Porque não vai ter o Pedro. Não vai ter o Pedro. E quem vai fazer contratação na janela com a eleição presidencial? O presidente assume dia 1º só, né? Exatamente. E aí, Wagner, tua opinião aí sobre essa situação do Gabriel aí? Então, você perguntou se o Landim está certo, se o Landim está errado, né? Pro Igor. Então eu já vou responder. Na minha modesta opinião, o Landim está errado. Tira essa proposta. Não tem que ter proposta nenhuma de renovação agora. Espere até o fim do ano e pense se vai colocar a proposta de novo na mesa. Porque hoje, sinceramente, não tem o menor sentido manter Gabriel Barbosa no Flamengo. Não tem sentido. Em cima de uma coisa que o Igor falou e que muita gente, né, usa isso como muleta, porque o Tite não gosta dele por causa daquele episódio lá do trio elétrico, o Tite vai, o meu Flamengo não precisa de você, minha seleção é o Flamengo. Não. Tá, primeiro que assim, gente, pelo amor de Deus, a gente pode ter todas as críticas em relação a gestão de elenco, a plataforma tática, ou esquema tático, como queira falar, estratégia, se tem que subir pressão, se não tem que subir pressão, se tem que dar chutão, se não tem que dar chutão, mas peraí, né, gente? Acham mesmo que o Tite, um cara experiente, 2 passagens com seleção, título, o cara vai ficar de picuinha por causa de uma bobagem dessa? Eu acho que isso não faz o menor sentido. Mas podemos assumir que isso seja verdade. Ok, vamos assumir que o Tite tem uma picuinha com o Gabigol. Gente, quando o Tite chega ao Flamengo, até o Sampaoli, que cometeu a pachorra, o absurdo de no ano passado barrar o Pedro para deixar o Gabriel durante um longo período, quase que a passagem de Sampaoli inteira, o Pedro foi reserva e o Gabriel foi titular, até o Sampaoli já tinha barrado o Gabriel. Na final da Copa do Brasil, o Gabriel já era reserva. Ele joga o primeiro jogo da final porque o Arrascaeta estava machucado. Então, quando o Tite chega, o Gabriel já estava muito mal. Muito mal. Ele já era banco.
O Tite só deu sequência a algo que já estava acontecendo. E mais, o Tite está errado, gente. E o que o Igor acabou de falar, como que vai dar minutagem para um cara desse, gente? Como que vai dar minutagem para um cara desse? Olha o que ele... Gente, meu Deus do céu, ele é um a menos dentro de campo. Todo jogo ele é um a menos dentro de campo. Não tem a menor condição. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não lembro se eu falei aqui semana passada, mas eu me lembro perfeitamente que eu falei na live de segunda lá do nosso canal do Frente Rubro-Negra. Eu acho que o Gabriel perdeu o tesão de jogar no Flamengo. Ele não tem mais motivação para jogar no Flamengo. E eu tô sendo bem generoso com ele. Porque no fundo, eu acho que ele está perdendo o tesão de jogar futebol. Eu acho que o Gabriel tá numa nave rumo ao planeta onde habitam alguns jogadores, tais como Alexandre Pato, Luan, Adriano numa certa época da carreira, Ronaldinho Gaúcho numa certa época da carreira. É porque esses que eu citei, Luan e Alexandre Pato, eles largaram a carreira muito cedo, né? Os outros ainda estenderam a carreira um pouquinho mais, mas num certo momento também. Então o Gabriel está numa nave rumo a esse planeta. Isso está complementando, só que... Não, pode terminar. Pode terminar. Então, para mim, é isso. Ele perdeu. Eu vou ser generoso com ele, vou dizer que ele perdeu o tesão de jogar no Flamengo, mas no fundo, eu acho que ele está nessa nave rumo a esse planeta que eu estou falando aí. Então, Landim, tira a proposta, espera, vamos ver o que vai acontecer de agora até o fim do ano. Aí, no fim do ano, você decide se tem que voltar com a proposta ou não. É isso. E só complementando, antes da gente até trocar a pauta, trocar o assunto, eu lembro que na live da Frente Rubro-Negra eu ainda falei que eu queria muito ver, quando eu participei na primeira, eu queria muito ver o Gabriel com minutagem. Lá eu falei isso. E eu sempre falava isso, tanto na rede vizinha, quanto em conversa corriqueira com os amigos, mas assim, ó, é impossível fazer isso hoje. É impossível. E aí o Tite dá a entender que nos treinos o Carlinhos está melhor que o Gabriel, ou o Carlinhos, enfim, desempenha nos treinos, né? Não botar o Gabriel de titular vai muito além da torcida querer, ou do próprio Tite, porque o Tite sabe que ele tem uma opção que seria melhor que o Carlinhos, ele sabe disso. Então não é ele que está batendo o pé dizendo, não, o Gabriel vai a terceira opção, vai ficar como terceira opção. Não deve ser isso, gente. Não deve ser isso. Ele não deve ser picuinha. Porque é do Tite que está na reta também. Sabe? Então é assim, o Gabriel deve estar desempenhando mal. Não sei, não é informação, é o que a gente está conversando. Ele deve estar desempenhando tão mal que o Tite coloca ele como terceira opção. Tudo bem, ele pode até ver o Gabriel como se fosse o lugar do Arrascaeta. Mas Igor, você acha que tem a possibilidade dele estar arrebentando nos treinos e entrando nos jogos da forma como ele joga? Não. Eu acho que isso é praticamente impossível. Não, eu acho que não, mas é que deve estar tão, que a gente falou, sem o tesão, a coisa deve estar tão complicada que assim, ó, e aí entra um grave problema, porque o Carlinhos, ele pode não vir a desempenhar pela qualidade técnica mesmo, e eu nem gosto que a gente fique focado em falar do Carlinhos, porque ele é o único que não merece isso aí, sabe? Mas é feia a coisa, porque o Gabriel não consegue entrar. Outra opção, né? A gente, infelizmente, não vai acompanhar isso, mas sabe o que eu queria? Eu queria que o Carlinhos entrasse amanhã quando o Peñarol estourasse. Fizesse 2, assim, 3, eu gostaria, né? Eu sei que não é só instalar o dedo e fazer isso, mas... E assim como eu queria que o Gabriel voltasse a ter tesão, cara, porque o Gabriel, voltando a ter tesão, ele é um baita jogador. Um baita jogador, né? Que também tem história no Flamengo e que, cara, para mim, a minha geração, tá? Eu não vi Romário, mas eu vi esse cara aqui, ó. Didico, nosso eterno Didico, né, cara? Esse cara aqui, para mim, é o sinônimo daquele cara humilde, né? Por onde ele passa, ele esbanja a humildade, né, cara? E o futebol que
o consagrou como o Adriano Imperador, né, cara? Então, ele nunca declarou, né, rapaziada, vou encerrar a carreira, sempre deixou ali aberto, né? Poderia voltar, mas agora, Adriano Imperador, ele marca a sua despedida do futebol, né? Então, o Adriano Imperador fará a sua despedida oficial dos gramados em um jogo festivo no Maracanã, marcado para o dia 15 de dezembro. Na partida, ele jogará um tempo com os amigos do Flamengo e o outro tempo com os amigos da Inter de Milão, né? E seus dois principais clubes. Aos 42 anos, Adriano afirmou que este momento era uma dívida, com os torcedores que sempre o apoiaram. Revelado pelo Flamengo, ele teve uma carreira marcante, tanto no clube quanto na Europa. Principalmente na Inter de Milão, pela seleção brasileira, ele conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2025. Eu queria saber aí primeiramente do Igor, depois do Wagner. Fim, né, cara? Adriano Imperador, marcando aí sua despedida. Ô Igor, você tem alguma memória, assim, de algum lance do Adriano Imperador que te marcou, cara? E depois eu ia fazer essa mesma pergunta pro Wagner também. Pode ser pelo Flamengo, pela seleção ou pela Inter de Milão. Cara, eu gosto muito do Adriano como figura, assim, sabe? Eu acompanhei Romário no Barcelona, no Flamengo, não é bem mais novo, mas enfim, no Flamengo eu tinha 14 anos, 13 anos quando ele... 14 não, 15 anos, né? Porque era 95 quando ele veio pro Flamengo, né? Logo depois da Copa. E o Adriano talvez seja o último grande ídolo, né? Agora o Gabigol, a galera de 2019 e tudo mais, mas o Adriano, nas épocas das vacas magras, ele veio para o Flamengo e aquele título de 2019, naquele campeonato, ele estava voando, né? Naquele campeonato ele estava voando. Eu gosto muito eu queria ter visto ele jogar mais. Ele tinha como jogar mais, mas assim, a vida é uma coisa doida, né? A vida é uma coisa doida, cada um sabe qual é o melhor caminho a ser trilhado para a sua, né? E só que ele é muito autêntico, né? Às vezes tão autêntico que até gera notícia com isso, né? Mas ele não incomoda ninguém, parece não fazer mal para ninguém, vive da maneira que, né? Humilde e feliz para ele, e merecia esse jogo de despedida, né? Merecia esse jogo de despedida, vai ser bem... se eu pudesse a oportunidade de ter esse jogo, de estar nesse jogo, eu com certeza gostaria. E lances que eu lembro, cara, tem vários, eu não vou saber contra quem, né? Claro que eu lembro do gol dele na seleção, numa época que eu via a Copa América ainda, né? Que eu me interessava em ver o jogo da seleção. Contra a Argentina, aquele empate, né, da seleção, que, enfim, acabou indo para os pênaltis, e aí o Brasil foi campeão. Pelo Flamengo, cara, tem várias arrancadas que eu lembro dele antes de ir para a Inter de Milão ainda, sabe? Magrinho, mirradinho, se é que pode se dizer mirradinho, né? Mas tipo, mais magrelinho. Quando ele voltou, gols de cabeça, um gol bem encoberto, encobriu o goleiro, assim. Mas eu não vou recordar contra quem, assim. Mas lembro muito da participação dele de 2009. Lembro do Império do Amor, que para mim foi um fracasso, né? Para mim foi um fracasso aquele Império do Amor. E gosto muito da figura do Adriano. Gosto muito da figura do Adriano e acho ele um flamenguista e tanto, assim, a talvez a gente até conversar mais sobre num outro momento, assim, com mais calma, sabe? Sobre tudo que ele trouxe junto com ele quando aceitou voltar para o Flamengo em 2009. Não só o fato do Imperador voltou, mas numa época diferente, num campeonato icônico, assim, que acho que às vezes o flamenguista às vezes nem dá tanta importância, mas é um campeonato icônico, o de 2009, né? Enfim. E agora vamos ter a oportunidade de
de ver ele em campo se despedindo. Porra, ele em campo no jogo lá, de amigos de não sei quem, de estrelas, ele vê ele em campo. Ele e o Pet junto em campo, cara. Eles falam, oh, meu Deus. Eles dão um banho ainda. Pô, cara, falar de Adriano Imperador, como você falou, assim, cara, para mim é muito especial. Mas vou deixar o Wagner, eu queria saber de você que está nos acompanhando no chat também. Qual o lance, assim, que você tem mais recordação do Adriano Imperador? E, ó, amanhã eu estarei fazendo essa pergunta para a galera lá do lado de fora do Maracanã, hein? Então, farei uma enquete com a torcida sobre o Adriano Imperador. Eu quero saber de você aqui agora. Qual o lance que você lembra? Adriano Imperador, deixa a sua mensagem aí e a gente vai ler aqui também. E lembrando, galera, ó, só para lembrar vocês, tá? Às 13 horas, essa live aqui, ela também é repercutida no Podfly. Então, você que está assistindo e que vai assistir também no Podfly, seja muito bem-vindo aí, né, a esse projeto, que é o Despertar Rubro-Negro. Então, às 13 horas, essa live também estará sendo repercutida no Podfly. Então, deixa sua mensagem aí, não só agora, né, no Despertar Rubro-Negro pela manhã, mas também na parte da tarde, no nosso amigo Podfly, e representado pelo Igor aqui. Ó, vou falar uma coisa para vocês, hein? Que eu acho que eu nem falei contigo, Igor. Quando eu pedi para o Penido para ele gravar aquela mensagem para você, né? Ele falou que conhecia o Podfly, tá? Sim. Eu lembrei disso agora. Ele falou que conhecia Podfly, ou não conhece o canal. Então, não sei se pode ser aquele o fake, né? O Podfly fake que fizeram, né? Mas eu acredito que seja o seu Podfly, sim. Mas, Wagner, fala do Adriano Imperador aí, cara, e que você lembra, sua lembrança desse jogador, o que te marcou na carreira e na vida de Adriano Imperador, cara? Eu acompanho o Romário também, né, assim como o Igor. Inclusive eu estava na carreata, né, quando o Romário chegou no Rio em 95. Do Adriano eu lembro tudo, cara. Tudo. Eu lembro, assim, da estreia dele contra o São Paulo. O Flamengo estava perdendo, ele entra no segundo tempo, lá no Morumbi. Morumbis hoje em dia, né? Ele é lançado pela direita, ele rabisca o zagueiro, empata. Depois o jogo acaba 5-2 para o Flamengo, né? Era até a maior vitória do Flamengo no Morumbi, até os 4-0 de 2021. Eu lembro do jogo contra o Vasco no Brasileiro de 2000, cara, um jogo marcante. Flamengo 4, Vasco 0, ele joga muito. O primeiro gol é do Pet de falta, uma arrancada dele, ele dribla o Edivan, dribla o Júnior Baiano, tava partindo um paro, o Júnior Baiano dá-lhe uma porrada nele, Pet faz de falta, depois do segundo tempo ele faz o gol. Eu me lembro dele ser convocado para a seleção com 17 anos pelo Leão. 2001 ele já participou bem pouco, mas tem um jogo muito marcante na campanha de 2001, Bangu e Flamengo. Eu vou falar aqui um monte de lance, tá? Tem problema não. Enfim, o Flamengo perdia de 2-0 para o Bangu, lá em Moça Bonita. O Flamengo vira e o terceiro gol é dele no finalzinho. Aí depois ele vai para a Inter de Milão, né? A estreia dele lá na Inter de Milão, me lembro também, contra o Real Madrid, que ele faz um gol de falta, né? Dá uma porrada, 1-0 o Inter de Milão contra o Real Madrid no Bernabéu. Depois ele vai para o Parma, vai muito bem, volta para a Inter, e aí, cara, entre 2003, 2004, 2005, o Adriano era o melhor atacante do mundo, cara. Não tinha muito, apesar dele não ter ganho prêmios e tal, você tinha ali Ibrahimovic surgindo também muito bem, você tinha Eto'o, mas, na minha visão, o Adriano foi o melhor atacante do mundo. Era um jogador, assim, espetacular, um cara que tinha tudo, que tinha força física, tinha impulsão, tinha técnica, tinha raça, tinha habilidade. Um jogador, assim, espetacular. Não vou dizer do nível de Romário, explosão. Não vou dizer do nível de Romário, Ronaldo, né? Van Basten, não vou dizer do nível desses caras, mas, olha,
embaixo ali, mas muito bem, tá? E bem muito próximo. Bem. Próximo. É um jogador espetacular. E na seleção também tem vários. Nessa Copa América de 2004, ele chega como coadjuvante. A estrela ali é Luiz Fabiano, que vinha muito bem de São Paulo, fazendo muito gol. O ataque era os dois, e o Adriano acaba roubando a cena, né? Ele é o artilheiro da Copa América e faz aquele gol ali no finalzinho que leva para os pênaltis e o Brasil acaba sendo campeão, né? Com as defesas lá do Júlio e o pênalti derradeiro lá do Juan. 2005, na Copa das Confederações, me lembro muito bem também. Me lembro da semifinal contra a Alemanha. Foi 3-2, ele faz 2 gols. Um de falta, uma porrada lá do meio da rua. Depois aí a Alemanha empata, o Brasil faz 2-1 com o Ronaldinho, a Alemanha empata. E aí no finalzinho o Ronaldinho mete a bola, ele faz o 3-2. E da final, né, da Copa das Confederações de 2005 também, que é aquele baile contra a Argentina que ele destrói também, né? Faz 2 gols e foi eleito o melhor da Copa. Ele já veio com problemas físicos e tal, e quando ele aí, né, vou pular, né, pro Flamengo de volta em 2009, cara, e ali ele foi, enfim, ele e o Petkovic conduziram o time, né? Só que o Pet entra no time um pouquinho depois, né? Ele entra no time um pouco antes. Ele entra no time, sei lá, acho que na 3ª rodada do Brasileiro, se não me engano. Até esses dias eu estava vendo, de quando em vez eu vejo isso, né? A campanha de 2009 lá. É um título muito marcante, assim, jogou muito, decisivo, tudo. Um jogo muito marcante para mim desse campeonato é o Fla-Flu, né? 2-0, 2 gols dele, eu estava lá, foi muito legal. Foi um jogo que a gente afunda, além da gente dar uma subida na tabela, a gente afunda o Fluminense de vez, né? Mas acabou que os caras acabaram conseguindo escapar no fim. 2010, ele já começou a ter problema físico, mas fez muitos gols também. Em metade do ano, acho que ele fez 20 gols, 20 e poucos gols, um negócio desse. Teve um jogo também muito marcante, o Flamengo e Vasco no Maracanã. 2, né, em 2010, 2 jogos muito marcantes. O 5-3, né, que é aquela virada absurda contra o Fluminense, que ele hat-trick, destrói. Ele e o Wagner Love também jogou muito esse jogo. E um jogo contra o Vasco, um temporal, isso eu também fui. Um temporal do Maracanã, cara, um temporal. Foi um jogo que o Dodô perdeu 2 pênaltis, o Bruno pegou 2 pênaltis do Dodô. E foi 1-0 Flamengo, gol do Adriano de pênalti. Então, assim, é um jogador que é um ídolo, né? Tá marcado na história. Se quiser colocar ele, claro que tem muita concorrência, né? Mas se colocar ele como centroavante do Flamengo de todos os tempos, não tem nenhum absurdo. É uma escolha que está dentro do aceitável. Claro que você tem Leônidas, você tem Nunes, você tem Romário, você tem o próprio Bebeto, você tem agora o Gabigol, né? O próprio Pedro, que já tem uma história grande, que está construindo história, mas se você botar o Adriano ali também, está tudo certo. Não é nenhum absurdo. Pela representatividade e pela bola que ele jogou no Flamengo também. Então, assim, é um ídolo meu, da torcida do Flamengo, e que merece uma despedida assim. E é um cara honesto, cara. Eu falei, né, de jogadores que meio que largaram a carreira e tal. Talvez ele tenha sido o mais honesto de todos esses. Que ele realmente falou, chegou uma hora que ele falou, não quero mais, não vou, e parou. Não ficou sacaneando ninguém, enrolando ninguém, roubando ninguém, entendeu? Ele realmente parou. Claro que ele teve seus problemas, né? Ele faltou muito treino aqui no Flamengo, faltou muito treino lá no Corinthians também, não é que o Adriano é um anjinho, não, mas enfim, eu acho que desses aí foi talvez o mais honesto, que tenha sido mais verdadeiro em de dizer, cara, não quero mais e é isso mesmo e vou viver a minha vida e tá tudo certo. O Adriano bem em forma hoje, dava para jogar um joguinho outro ali, viu? Agora com esse negócio do Pedro. Cara, falar de Adriano Imperador é algo que até me emociona, sabe? Porque é o cara que me deu, lógico, né? Eu, bem mais novo, eu pude assistir aquele título de 2009, né, cara?
foi o primeiro título que eu assisti em loco, né, cara? E ali eu saí aos prantos e gritando: é campeão, é campeão, é campeão. Ele, o Djan Petkovic, eu já tive a oportunidade lá no Maracanã de falar com o Pet, de falar o quão importante ele foi também, né, para essa minha paixão do futebol, né, cara? Já tive a oportunidade de falar com o Leonardo Moura, que para mim, tá, um time de hoje, jogando no time de hoje, acho que voaria também, né? Ele e o Juan, né, vindo do Arsenal, aquela dupla de laterais ali que, para mim, era feijão com arroz, né, cara? Eles se completavam, né, cara? Então, assim, aquele time, né, e vários jogadores que eu já tive a oportunidade de conversar, mas eu lembro, jogo das Estrelas do ano passado, sabe? Foi meu primeiro dia como imprensa. Foi meu primeiro dia como imprensa, meu primeiro evento como jornalista, e eu tive a oportunidade de falar com o Adriano Imperador como imprensa ali, né? Entrevistá-lo como imprensa. Então, um dia que ficou marcado para mim, né, cara? Jogo das Estrelas, e com certeza estarei, né? Já vou entrar em contato com a assessoria para ver como que eu faço para poder credenciar, né? Para poder cobrir o jogo aí, que será dia 15, né? Dia 15 de dezembro, né? Então, tá marcada a partida aí de despedida do Didico, né, cara? E é um cara que eu vou falar para você, Wagner. Você falou de melhor atacante de todos os tempos do Flamengo. No meu melhor atacante de todos os tempos estava o Adriano Imperador. Então, ok, sabe? Você pode falar assim, porra, mas o Nunes fez gol no Mundial. Ok, para você pode ser o Nunes, mas o meu atacante melhor de todos os tempos é o Adriano Imperador, e tá tudo certo. Em termos de bola, de jogar bola, talvez o Adriano só perdesse pro Romário, mas aí o Romário não ganhou tanta coisa assim, em um título tão importante no Flamengo. Então, assim, a comparação jogador por jogador, por exemplo, Adriano ou Nunes? Porra, com todo respeito ao João Danado, um cara foda também, agora até eu vou falar um palavrãozinho assim, o cara que tem a cara do Flamengo também, mas porra, jogador por jogador, Adriano foi mais jogador. Outro, Adriano ou Gabriel? Eu também fico com o Adriano, fácil. Mas, enfim, temos... Pois é. Eu acho que pela representatividade, eu acho que eu colocaria o Nunes, mas como jogador, fala assim, os dois no auge, vai botar no seu time agora. Amigo, eu pego o Adriano, sem pensar. Pô, eu fiquei... E que o Wagner, que o Igor, na verdade, falou sobre a paixão da seleção, mas antes deixa eu ler aqui. Galera, coloca aí no chat, né? Também o seu jogador. E aí o pastor Robson falando assim, mas tomara que o Tite não faça a besteira de pôr o Carlinhos e o Gabigol jogar na Libertadores. Pelo amor de Deus, cara. E ele falando para quinta-feira o jogo importante no Maraca tem que meter gols. Nesse time aí meu para classificar na Libertadores. E o Antônio da Silva Lima falando, bom dia, parceiros, falando direto do sítio Santa Rita, Cuiaté, na Paraíba, 99% flamenguista. É isso aí, irmão. Obrigado aí, galera de Cuiaté, né, da Paraíba aí, assistindo a nossa live. Mas, cara, falar de Adriano Imperador, lance, gol, me lembra a época que eu também tinha o prazer de assistir a seleção brasileira, né, cara? Aquele lance contra a Argentina, que ele vira de costas, pega e dá aquela marretada pro gol e faz o gol e sai comemorando, cara. Aquilo ali para mim, né? Para mim, é um dos lances mais marcantes da seleção brasileira. Para mim, é um dos lances mais marcantes. Não é o mais importante, óbvio. A gente está falando aqui de gol de Copa do Mundo, né? De título de Copa do Mundo, gol de Pelé também, que é muito importante, mas para mim é mais marcante
porque marcou ali uma virada contra a Argentina, né, cara? Então foi o gol até de empate, né, que classificou ali a seleção. Enfim, cara, o Adriano, sem dúvidas, e aquela arrancada de 2009 do Flamengo, né, cara? Acho que ele, você bem justo, ele, o Pet, né, e outros jogadores também que deram essa arrancada, cara, para mim, como torcedor rubro-negro, foi o mais importante. Cara, o Igor, você citou aquele gol, acho que foi contra o Corinthians, né? Que ele pega a bola e dá aquela cavadinha. Isso. Pô, cara, sensacional. Foi Corinthians ou Curitiba. foi Santos? Curitiba. Ah, Curitiba. É porque teve Teve um contra o Corinthians também. Teve um contra o Corinthians foi meio que de virada. A bola veio, ele chuta meio que de virada, assim. Mas a cavada foi contra o Curitiba. A cavada foi contra o Curitiba. Rapaz, por isso que é bom ter aqui um analista, um cara que é o mental coaching, né? Ô, Wesley, você contratou aí um cara aí para trabalhar o seu mental. Tá o Wagner aí, ó. O cara vai lembrar aí, ó, vocês aí de tudo quanto foram lances importantes, né, do Flamengo. Mas é isso. Igor, já passo para você já. Eu só queria contribuir aqui, lendo da Rede Vizinha também, o Flá na Rede colocou que o Imperador trouxe muitas alegrias para nós torcedores do Flamengo. Eu tive a oportunidade de ver o Flamengo ser campeão brasileiro em 2009, com ele jogando muito bem. Adriano muito na frente de Gabigol. Quis trazer isso porque é uma participação aqui da Rede Vizinha e cara, exatamente com o que você falou, da tua oportunidade de ter visto em 2009, né? E obrigado, Flá na Rede, pela participação. Pode continuar. Eu só interrompi para isso mesmo. Não, tranquilo. Galera, o papo tá muito bom. De verdade. Eu tava conversando aqui com o Igor. Cara, acho que a gente ficaria aqui mais 3, 4, 5, o dia inteiro conversando, né? Com vocês aqui, mas, né? Temos que ir para o nosso próximo compromisso. Né? O Igor precisa também sair, o Wagner também, eu também preciso. Então, mas lembrar vocês, se inscreva aí no @podfla com H no final e se inscrevam aí também no Frente Rubro-Negra, né? São os dois canais aí dos nossos amigos e parceiros. Eu hoje estarei às 21 horas lá com o meu amigo Fábio Barcelos do canal Família da Nação. Então estarei lá com ele também às 21 horas. Então você que pode, assista lá também, canal Família da Nação. E ó, um recado para você aqui antes de eu sair. Vou deixar esse recado. Salve, galera, tudo bem? Ó, passando aqui rapidinho no intervalo dos bolados para dar um recado para vocês, hein, ó. Terça-feira, 1º/10, às 20 horas, aqui nesse estúdio, Estúdio Vida Moderna, Avenida Moema, número 300, 4º andar. Ângelo Furtado, ciclista rubro-negro. Fala, galera, saudações rubro-negras. Ângelo Furtado aí trazendo uma informação, uma notícia muito importante para você aí que curte o canal Ângelo Furtado. Dia 1º de outubro, às 20 horas, estarei direto do estúdio do Bolados Podcast, junto com os meus irmãos Ernestão Bolado e Rafa Bolado, para trazer para vocês toda a história de como surgiu o ciclista rubro-negro, né? E todos os bastidores ali do Maracanã, do Flamengo e muita resenha com a galera do chat também. Então, ó, dia 1º de outubro, às 20 horas, Ângelo Furtado, direto do Bolados Podcast, você não pode perder, hein? Um podcast sensacional, hein? Um cara de garbo e elegância. Não percam, terça-feira, 1º/10, às 20 horas, nesse estúdio estará Ângelo Furtado, o ciclista rubro-negro, juntamente com os bolados. Esperamos vocês. E é isso aí, galera. Ó, prazerzaço, cara, estar lá. Né? Estarei dia 1º de outubro no Bolados Podcast. Ele vai fazer sorteios lá, rapaz, de manto do Mengão, de mochila do Mengão. Cara, muita coisa aí nesse dia 1º de outubro, no Bolados Podcast. Então, para mim vai ser uma honra, né, cara? Estar lá em São Paulo, cara, fazendo esse podcast com meu amigo Rafa Bolado, né, que estão bolado também. Então, Igão, as considerações finais, meu caro. Mais uma live aí para conta. Acho que, como eu falei, tem dias que a gente vai trazer pura e somente o jornalismo, né?
mas tem dias também que são como esses, que a gente vai estar resenhando com a galera, vai ter um bate-papo bacana. E é isso, meu caro. Se é o Despertar Rubro-Negro, a sua dose matinal de Flamengo, trouxemos aqui informações sobre o Gabriel Barbosa, sobre o Landim criticando a CBF, né, a despedida de Adriano Imperador. Trouxemos muitas informações, né, cara? A renovação de Joshua. Então, só para vocês terem noção, e esses assuntos certamente, né, serão repercutidos aí durante o dia, em outros canais também, mas aqui no Despertar Rubro-Negro você fica sabendo aí essas notícias sempre, né, muito mais cedo aí. Então você que está saindo para trabalhar, você que curte aí assistir uma livezinha de manhã para se inteirar sobre o Flamengo, é aqui, é o Despertar Rubro-Negro, sempre eu, meu amigo Igor, sempre com convidados assim que elevam, né, o nível do bate-papo, como o Wagner, como o Thiago, né, e todos que aqui participam, o Rodrigo que participa aqui também, né, tivemos o Wanderson ontem, então trazemos convidados também para elevar ao máximo esse bate-papo, e hoje, sem dúvidas, é o que aconteceu, e eu quero pedir para você, compartilhe essa live, deixe seu like e se inscreva nos canais parceiros, canal aí, ó, Frente Rubro-Negra e Pode Fla também. Igão, suas considerações finais, meu caro, e seja muito bem-vindo aí para falar sobre o Pode Fla, né, seu trabalho que você faz, e finalizar aí com o assunto que você sentir vontade, desejo, porque eu vou te falar, cara, não dá vontade de parar de falar não, irmão, a resenha tá muito boa. Então, hoje eu vou tentar ser breve nesse encerramento e nem vou falar do Flamengo, não vou falar do Pode Fla também. Pode Fla, eu falo amanhã, falo outro dia. Eu mandei mensagem pro Ângelo agora, Wagner, ainda há pouco, no WhatsApp, e disse assim, porra, como essa live tá massa, cara. Como que eu gostava quando o Thiago participava junto com a gente. Claro que não é só questão de vocês dois, né? Mas assim, como tem lives que a gente traz a informação, e eu queria só dizer, contar para a galera assim, que está assistindo, que essa informação ela não surge do nada, né? A gente tem que ficar às vezes até tarde, e a live já é cedo, né? Então, tem muita coisa que hoje a gente conversa durante o dia, que acontece, depois desacontece, ou deixa de ser interessante, e aí surge um negócio à noite, vira e mexe. Ontem à noite mesmo eu disse assim, ó, eu vou agora tentar desligar aqui o meu celular, virar de cabeça para baixo, para não acontecer mais nada e eu conseguir dar uma desligada. Mas, e só para a galera entender, assim, que existe bastante dedicação atrás disso, como eu tenho certeza absoluta que com vocês, o pessoal da Frente Rubro-Negra é idêntico, né? É idêntico. Tenho acompanhado os vídeos e a gente, no fundo, a gente tá bem, a gente acompanha bem e quase que instantaneamente tudo que acontece, né? E eu te agradecer, Wagner, agradecer o Thiagão também, porque hoje, se eu pudesse, eu ficava mais um tempo aqui conversando, se a gente se aprofundasse em pautas, como tem várias pautas para aprofundar, que eu tenho certeza que seriam bem legais, sabe? Não necessariamente essas, não necessariamente notícia, mas, por exemplo, a eleição do Flamengo, por exemplo, sei lá, cara, tem várias aí, a questão até da preparação física, mesmo se o Rodrigão tivesse com a gente. Então, cara, obrigado, Thiagão também, que já saiu, mas depois ele vê. Eu acho que todo mundo só cresce com isso, e o debate, cara, quando é em alto nível e com pessoas que amam tanto a mesma coisa que a gente faz quanto a gente. Então, é isso aí. Nação, uma ótima quarta-feira e tamo juntos. Wagner, fica à vontade aí também para as suas considerações finais, meu amigo. Obrigado. Ó, sempre que puder, já não é nem mais um convite, é uma intimação, papai. Então, você está intimado a participar com a gente aí também. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Igor. Agradecer ao Thiago também, que participou aí. Grande camarada. Obrigado a galera do chat. Como eu já falei no início, né? Alguns já devem me conhecer, mas quem não me conhece, eu sou o Wagner.
sou do canal Frente Rubro-Negra. Nós estamos em todas as redes sociais, incluindo essa e a rede vizinha. E todas elas, só se você colocar lá Frente Rubro-Negra que você nos acha. Nós fazemos lives aqui também. Hoje tem live lá no Frente, às 19 horas. Então, as nossas lives são às segundas, às 20 horas, quartas, às 19 horas e sábado, às 11 horas. Mas, além das lives, a gente produz conteúdo, tá? Vídeos curtos, notícias, tanto aqui quanto na rede vizinha. Então acompanhe a gente, curtam a gente, obrigado a todo mundo, se inscrevam aqui, quem não for inscrito se inscreva aqui no canal do Ângelo, se inscreva no Pode Falar, sigam a gente lá na rede vizinha. O papo realmente foi muito bom, agradeço, né, pela oportunidade de participar, e amanhã temos um jogo importantíssimo, né? Talvez o mais importante da temporada até o momento, que são as quartas de final da Libertadores contra o Peñarol, um adversário tradicional, um Peñarol que não é, né, o Thiago até falou um pouco disso, que não é a baba do quiabo como já foi em outras temporadas, né? Claro que o Flamengo é melhor, claro que o Flamengo é favorito, sim, mas não vai ser fácil, não vai ser fácil. Precisamos construir um bom resultado amanhã. Espero que o Tite possa montar a equipe da melhor forma possível, né? E volto ao que eu falei lá no início, né? Não dá para o Léo Ortiz ser reserva, né? Ou vai ser no meio ou vai ser na zaga, mas o Léo Ortiz tem que jogar, tá bom? É isso, gente. Um abração, brigadão, até a próxima. Sempre que puder, eu vou estar por aqui. Isso, eu ia falar que era uma convocação, né, Wagner? De você estar aqui, mas tu tá com a camisa do Flamengo, convocação, o cara levanta da cadeira e se contunde aí. Então, eu nem falei convocação, não, para não ter problema, amigo, que eu sei que, além de você ser um educador, você também é músico, né, cara? Então, precisa aí estar, né, 100% com a sua forma física, né, cara? Então, se eu falasse convocação, rapaz, eu fiquei até com medo. Falei, não. Vou falar convocação, não, porque isso pode dar problema, né? Vou até tirar essa camisa amarela para não dar problema. Vai tirar até a camisa amarela, né, Igor? Galera, quero mandar um abraço aí para todos que participaram aqui com a gente também, né? O Antônio, o Pastor Robson, o Wanderson, o Giga. Galera, ó, eu vi aqui que o Gil não está ao vivo, então parte lá pro Gigante Flamengão, né? Para participar dessa live com ele também. O Fábio Gomes, que deixou aí a sua escalação, né? Rossi, Alexandro, Fabrício Bruno, Léo Pereira Varela, Pulgar, Alcaraz, Arrasca, Gerson, Plata e BH. Lembrando, amanhã teremos o nosso pré-jogo, né? Então será a live de pré-jogo também. Então vamos repercutir aí sobre as escalações, tanto do Flamengo quanto do Peñarol, e muito aí falar sobre o jogo também. E aí, o Vainengão, que é o Maurão, também colocou aí, o Giga brincando com o Thiago, rapaz, falando que o Thiago vai treinar Cooper, rapaz. Olha aí, ó, deve estar fazendo o Cooper lá na academia agora, hein, Thiago? É isso aí. E aí o Wanderson também, toda a galera, o Valdo aí, ó, que chegou aí primeira vez no nosso canal, o Rodrigão, que é o nosso parceiro também, né, dessas nossas lives, e aí o Antônio também, trazendo aqui, né, pra gente. Galera, muito obrigado pela presença de todos, de verdade. Amanhã estaremos ao vivo, a partir das 6 da manhã aqui no nosso Despertar Rubro-Negro. Um abraço para todos aí, saudações rubro-negras e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Você que é rubro-negro, vai acordar bem legal. O Despertar Rubro-Negro, eu um dia sei igual. Muito jornalismo, tudo sobre o Mengão. Vem pro Despertar Rubro-Negro, avista toda a nação. De segunda a sexta, seu encontro é aqui. No Despertar Rubro-Negro, porque o sol já vai surgir. De segunda a sexta, seu encontro é aqui. No Despertar Rubro-Negro, porque o sol já vai surgir. No Despertar Rubro-Negro, porque o sol já